Conheça o protagonista desta história. Van John está dentro da toca dos duendes, e deixe-me dizer, está tão dominado que está literalmente cortando incontáveis goblins sem sequer se mover do lugar. Os outros goblins da área começam a se encolher de medo ao ver como esse cara bate brutalmente tudo o que encontra pelo caminho, sem se importar com quem se coloque à frente. Um dos goblins aterrorizados tenta atingi-lo com uma flechinha irritante, mas é rapidamente esmagado pelo seu porrete, que se move literalmente sozinho. Agora os goblins estão ainda mais assustados e recuam com apreensão, mas, infelizmente para essas pobres criaturas, não vão escapar ilesos. Van John então transforma seu porrete em uma pistola literalmente encantada, pronto para incinerar cada goblin à vista. Ok, ter todo esse poder é legal e tudo mais, mas vamos dar um momento para mergulhar na história de origem de Van John e ver como ele chegou a esse ponto. Desde que tinha 4 anos, praticamente uma criança, Van Juan era excepcional em reconhecer idiomas. Era tão bom nisso que seus pais começaram a ficar assustados, pois ele entendia tantos idiomas. Seu orgulhoso avô sempre se gabava do neto, afirmando que havia nascido uma criança que realizaria o desejo de longa data da família, reclamar o poder de Babel para sua linhagem. Claro que os pais de Bania nunca acreditaram nessas histórias da carochinha, o que sempre deixava o velho furioso. Segundo a tradição familiar, há muito tempo, em um mundo caótico, os grandes antepassados da família Van possuíam a capacidade de permitir que todos se comunicassem. Com esse poder, uniram pessoas de todas as espécies e construíram uma torre que jamais cairia. Essa torre era chamada de Torre de Babel. O interesse de Bana despertou assim que ouviu falar da torre, não porque a história de seu antepassado o fascinasse, mas porque ele era um garoto ganancioso que queria tirar proveito dela. Então implorou ao avô que revelasse onde a torre estava localizada. Infelizmente para ele, o avô não sabia o local exato. No entanto, o velho encheu o pequeno neto de esperança, dizendo que, uma vez encontrada a torre, sua família recuperaria todo o poder e glória. Desde então, Van John sempre manteve a esperança de que seu extraordinário talento linguístico poderia ajudá-lo a recuperar o prestígio da família, assim como ouvirá nas histórias. Surpreendentemente, suas habilidades superaram em muito essas expectativas. Com o tempo, tornou-se um jovem rapaz. Certo dia, estava sentado ansiosamente esperando para ver se havia sido aceito na universidade, atualizando a tela da janela para conferir os resultados. Uma estranha janela digital apareceu diante dele. O mais curioso é que tudo o que estava escrito nela estava em algum tipo de língua estrangeira. Ele tentou ler, e a janela do sistema revelou que era uma mensagem de parabéns da melhor academia de uma dimensão alternativa, por ter passado na triagem de documentos. É claro que Buan ficou completamente perplexo, pois não tinha ideia de como podia ler aquilo nem do que significava toda aquela baboseira. Ao continuar lendo, o sistema informou que ele havia sido convocado para o local da avaliação prática e que, se passasse, se tornaria um futuro aluno. A nota indicava que seria transportado para lá em 10 segundos. A contagem regressiva começou e nosso idiota distraído não fazia ideia do que estava acontecendo. Justo nesse momento, ele também recebeu a carta de aceitação da universidade confirmando que havia sido aprovado. É claro que ele já sabia que seria aceito, mas ainda assim estava nervoso por causa da contagem regressiva. Quando ela terminou, uma luz azul o envolveu e ele desapareceu antes que a mãe pudesse vê-lo. Ela ficou sem saber para onde ele tinha ido. De repente, ele se viu caindo em um túnel escuro, e outro sistema apareceu anunciando que havia começado uma avaliação prática especial para candidatos de dimensões inferiores. Ban Juan estava completamente confuso, perguntando-se se havia entrado em algum tipo de jogo. Enquanto isso, o sistema indicava que ele deveria derrotar um goblin cego e destruir o núcleo da masmorra. Tudo o que ele pôde fazer foi gritar de frustração por ter sido arrastado para uma confusão na qual nunca se inscreveu. Queria saber o que diabo significava aquela avaliação prática e toda aquela besteira sobre exame especial. Justo nesse momento, ele ouviu o som ameaçador de passos. Yan Yuan começou a suar frio quando viu aquelas criaturas feias e repulsivas com porretes nas mãos. Parecia que não podiam vê-lo, mas ouviam-no claramente. Os dois duendes conversavam em seu próprio idioma, mas, surpreendentemente, o garoto podia entendê-los perfeitamente. Ele não ficou nada feliz ao ouvir que se referiam a ele como presa. Começou então a ligar os pontos sobre o que dizia a notificação do sistema a respeito da avaliação prática, dos goblins cegos e do núcleo da masmorra.
Pensou que realmente teria de derrotar aquelas criaturas para sair dali, porque tudo aquilo parecia saído de um jogo ou de uma novel. Os goblins tentaram detectá-lo enquanto Van Juan chorava por sua má sorte, perguntando-se como iria derrotar aquelas criaturas se nunca havia matado nem mesmo um rato na vida, muito menos algo perigoso. Um dos goblins finalmente balançou o porrete, acertando a poucos centímetros de sua virilha, quase atingindo-o bem entre as pernas. Ele estava literalmente a 1 centímetro de ser castrado. O goblin voltou a atacar, mas desta vez Banan conseguiu desviar do golpe e tentou manter a calma para não chamar a atenção. No entanto, parecia que sua presença já havia sido revelada àquelas criaturas implacáveis, que tentaram esmagá-lo mais uma vez. Van saltou no último instante, salvando-se por pouco. Os dois duendes conversaram então sobre a localização exata do som. Isso fez o garoto perceber que, embora essas criaturas fossem cegas, eram sensíveis a sons e movimentos. Parecia que caçavam encurralando a presa enquanto se comunicavam. Ele tinha certeza de que, não importava o quanto tentasse se esconder, no fim eles iriam encontrá-lo. Foi então que Van John teve uma ideia inteligente, lançou uma pedrinha para outra direção. Os monstros correram rapidamente até a fonte do som, sem a menor hesitação, mas tudo o que encontraram foram 2 pedras. Nesse momento, Van aproveitou a distração e atingiu um dos goblins com uma pedra enorme. Confusos, os 2 goblins começaram a se atacar, pensando que estavam lutando contra o inimigo. Trocaram golpes violentos, lutando até o fim, e eventualmente ambos caíram após baterem a cabeça. B quase se borrava de medo ao ver aquele massacre brutal. Enquanto ofegava, percebeu que o porrete que as criaturas usavam estava por perto. Agarrou-o, pediu desculpas aos 2 bastardos verdes pelo que estava prestes a fazer e, finalmente, acertou suas cabeças para garantir que eles estão realmente fora de combate. Assim que os duendes jazem mortos, uma luz brilhante surge ao redor e aparece uma notificação do sistema parabenizando Van por sua primeira caçada bem-sucedida na masmorra. Como recompensa, é concedido a ele o poder das dimensões superiores. Um estranho encantamento começa a girar em volta de sua mão e o sistema mostra que o poder do código babilônico foi desbloqueado. O sistema revela que esse poder será exibido através de ideogramas, uma linguagem familiar para o portador. Caso não saiba, ideogramas são caracteres que transmitem significado por meio de sua forma, representando conceitos ou coisas. A notificação do sistema informa que foram registrados caracteres chineses. Ao contrário de caracteres fonéticos, que representam sons, esses caracteres transmitem significado diretamente por suas formas. Dos 2 trasgos foram extraídos da carne os conceitos comuns de demônio e vida, junto com outros conceitos muito complexos ou insignificantes para que o nível atual do portador possa assimilá-los. Isso choca ainda mais Banua, porque, pelo que ele entende, sua habilidade não é apenas linguística. Ele pode literalmente extrair conceitos das coisas. O sistema então indica que está prestes a absorver 0,2 demônio, mas demônios são, por natureza, um conceito que humanos não podem possuir. Recomenda-se armazenar ou separar isso no código babilônico e aplicar a outros objetos. Ele então decide tentar absorver outro conceito. Agarra o símbolo flutuando no ar e o coloca em seu peito. O sistema revela rapidamente que ele absorveu 0,4 vida, aumentando sua vida para 10,4 e melhorando suas capacidades e potencial. Depois, também absorve 0,2 de carne, elevando sua carnosidade para 10,2 e tornando seu corpo mais saudável. Então ele mexe os dedos e percebe que não apenas se sente melhor no geral, mas que sua força de pegada, força nas pernas e tudo mais melhorou significativamente. Basicamente, ele havia absorvido as habilidades desses 2 duendes. Uma vez que seus poderes foram transferidos para ele, os corpos desapareceram. Tudo o que restou foram 2 porretes. Se aplicar conceitos funciona com ele, Banjan supõe que também deve funcionar com objetos. Então pega um dos conceitos e o aplica a um dos porretes. É assim que todos os duendes cegos que você vê estão mortos. Por fim, ele destrói um estranho orbe conhecido como núcleo da masmorra e a janela do sistema o parabeniza por ter passado no teste prático do exame especial da dimensão inferior. Van Juan solta um enorme suspiro de alívio, se perguntando se isso significa que finalmente pode voltar para casa. Mas, para sua decepção, o sistema informa que ele será transferido para a residência. O lugar para onde o enviaram não era sua casa. Era um mundo que ele nunca tinha visto antes, um lugar chamado Academia União. Ao pousar no solo,
Outra janela do sistema o parabeniza por ter passado no exame prático e se tornado um aluno provisório. Em seguida, o sistema informa que ele deve vestir corretamente o uniforme designado e comparecer à entrevista, certificando-se de usar com orgulho o uniforme da Academia União. Claro, Van Juan está xingando sua má sorte mais uma vez. Finalmente havia sido aceito em uma das universidades de seu país, mas agora teria que voltar a vestir um uniforme escolar, não que tivesse escolha. Relutante, veste rapidamente o uniforme e sai a passos largos, pronto para dar um pedaço de sua mente a essas pessoas. No mínimo, estava pensando em exigir uma indenização pelo caos no transporte que o fizeram passar, mas toda a frustração desaparece quando vê uma beleza absoluta de óculos sentada no balcão da recepção. Ben Yuan hesita em se aproximar, se perguntando se ela poderia ser uma alienígena de pele verde como os goblins com os quais acabará de lutar, mas alienígena ou não, é inegavelmente impressionante. Assim que a dama percebe sua presença, cumprimenta Ban Yuan como se já estivesse esperando por ele. Ela se apresenta como professora de combate mágico na Academia União e expressa sua alegria em vê-lo ali. Primeiro, o parabeniza por ter passado no exame prático e depois pergunta se ele sabe o quão extraordinários foram os resultados de seus testes, pois chamaram a atenção de toda a faculdade. Claro que Baniba não tem ideia do que ela está falando. Enquanto isso, a professora continua explicando que ele é o primeiro estudante em 500 anos a criar um novo artefato durante a avaliação. Mas nosso garoto não está exatamente empolgado com todos esses elogios. Afinal, foi arrastado até ali sem saber de nada e quase morreu no processo. A professora, no entanto, está radiante, animada além da conta. Ela explica que seu caso é excepcional, indo muito além do esperado para o exame especial. Enquanto isso, Van John está mentalmente desligado, se perguntando quando finalmente terá a oportunidade de sair dessa academia, mas então seus olhos se fixam em algo estranho lá fora, um enorme pilar. Ele pergunta com curiosidade à professora qual é o nome daquele pilar. Ela explica que o pilar é a razão mesma pela qual a Academia União foi criada. A academia existe para educar os alunos mais talentosos de todas as dimensões e ajudá-los a chegar ao topo da torre. Ela diz: é a aspiração final da Academia União e a última esperança compartilhada por todas as dimensões para conquistar a masmorra das masmorras, a origem de todos os mistérios e perigos deste mundo, conhecida como a Torre de Babel. Essa revelação atinge Baniban como um caminhão. A Torre de Babel, tudo sobre o que seu avô falava, as histórias que ouviu enquanto crescia, está tudo ali, bem diante dele. Embora Van John esteja encantado com a revelação, há uma coisa que ainda não entende totalmente. Eles a chamaram de Masmorra das Masmorras. Isso significa que estranhos monstros tomaram a torre, mas seja como for, um sorriso surge em seu rosto porque percebe que a glória de sua família e tudo sobre seus antepassados renascerá mais uma vez. Nesse momento, ele decide se matricular na Academia União. Graças ao tratamento especial da professora, ele é temporariamente enviado de volta para casa. Depois de reunir toda a família e explicar tudo o que acabou de acontecer, se prepara para se matricular com determinação renovada, avançando até seu retorno. Dentro da masmorra inferior da Academia União, na caverna Joblin, encontramos Van John novamente. Desta vez, está apagando completamente da existência os pobres goblins, brandindo sua poderosa arma encantada com facilidade, resultado de seu treinamento e de seus novos poderes. A lenda de sua família começa de novo e Van John está apenas começando. Agora que sabemos como Vanan chegou a este ponto, é hora de aprofundar em suas habilidades. No início, ele pensava que seu poder se limitava à linguagem, mas, após encontrar vários goblins, começou a obter conceitos como demônio, vida, carne, assassinato e até disparo. Tudo isso mudou radicalmente com o Código Babilônico, uma habilidade que lhe permite absorver, verbalizar e manipular os próprios conceitos de todos os objetos ao seu redor. Sempre que derrota um inimigo, Van Juan pode adquirir conceitos que consegue reconhecer. Quanto mais conceitos obtiver, mais forte se tornará. Por exemplo, em sua primeira masmorra, a caverna do Duende Cego, ele se apoderou de vários conceitos dos duendes e infundiu um demônio em um porrete, fortalecendo-o até transformá-lo em uma arma. Esse porrete agora está impregnado de uma energia assustadora e se tornou o primeiro artefato criado por Van Yuan. Sob seu comando, o porrete revela sua verdadeira forma, transformando-se e agindo autonomamente como arma. Ele abraça seu novo amiguinho com tanta força que o deixa até corado.
Tudo graças a esse pequenino que ajudou nosso garoto a obter resultados magníficos na avaliação. Em seguida, ele decide organizar todos os conceitos que possui e percebe algo entre os conceitos retirados dos monstros, um conceito totalmente novo chamado alma. Nesse momento, seu pequeno porrete começa a implorar para que ele compartilhe esse conceito. O garoto concorda alegremente, não só com o conceito de alma, mas também acrescenta um pouco de vida. Fantasmas e espíritos. Rapidamente, invoca os conceitos e os incorpora ao porrete. Os conceitos combinados criam uma harmonia perfeita, provocando uma transformação no artefato. Os conceitos de fantasma e besta se fundem automaticamente, dando origem a uma incrível sinergia que vai muito além do potencial atual. Graças à fusão transcendental, a Besta Fantasma 10 foi concluída e uma serpente conhecida como Besta Fantasma aparece diante dele. Honestamente, não tenho ideia de como seus poderes estão funcionando exatamente, mas vou fingir que sou tão feroz quanto essa besta parece. Acaba sendo apenas uma pequena serpente que surgiu da combinação dos caracteres fantasma e besta, dando vida a essa nova criatura conhecida como Besta Fantasma. Van estende a mão para tocá-la, mas ao ver o rosto reptiliano da serpente, hesita. A serpente parece perceber e começa a ficar um pouco triste. Finalmente, Van cria coragem e acaricia a cabeça dela, e o bichinho rapidamente se enrola na mão do garoto. Ele até dá um nome a ela, Eve. Antes de voltar, decide verificar as estatísticas de crescimento que experimentou até agora. A vida parece ser um conceito similar a um nível de jogo, enquanto carne representa atributos físicos. Ele ainda está intrigado sobre por que a estatística da alma é tão alta. Começa a se perguntar se habilidades como olhos que tudo veem e ouvidos que tudo ouvem estão de alguma forma relacionadas às suas habilidades linguísticas. De qualquer forma, decide que é hora de voltar. Assim que pressiona o botão Sim, começa a ser teletransportado para a cerimônia de entrada na Academia União. Ao chegar ao auditório, todo o local está cheio de novos estudantes. No meio de toda aquela agitação, nosso garoto aparece chamando a atenção de todos com sua entrada inesperada. Ele fica um pouco surpreso com a quantidade de gente ao redor, mas rapidamente ativa seus olhos que tudo veem. Esses olhos especiais permitem que ele leia tudo com base em sua proficiência, compreendendo a aura e o espírito do ambiente de forma mais profunda, como pensava. Ao contrário dele, que entrou por admissão especial de uma dimensão inferior, os estudantes regulares que chegaram pelo processo normal parecem realmente fortes. Mesmo à primeira vista, enquanto escaneia a multidão para encontrar seu assento, um brutamontes feio aparece de repente à sua frente e pergunta se ele é da dimensão inferior. Adverte nosso garoto para não andar por aí e sair de sua vista. Van apenas acena para que se afastem e começa a seguir seu próprio caminho para evitar confusão. É claro que aqueles que entraram pelo processo comum têm grande opinião de si mesmos e o menosprezam por ser de uma dimensão inferior. Mesmo ali, os que têm poder e força olham com desprezo para os que estão abaixo, não muito diferente de seu planeta natal, a Terra. Ele se pergunta se essa atitude é igual em todos os mundos onde esse povo vive. De repente, alguém o chama pelo nome e pede que vá se sentar. Ao se aproximar, percebe que há apenas 4 assentos ocupados por 3 pessoas. Imagina que seja ali onde os alunos de dimensões inferiores admitidos especialmente devem sentar. Para ele, isso parece racismo. Ao usar suas habilidades visuais para avaliar as capacidades dessas pessoas, o que vê o deixa completamente surpreso. Não apenas são poderosos, como têm força suficiente para derrotar facilmente os alunos normais. O garoto loiro no primeiro assento já conhece Van. É o colega de quarto bonito que ele encontrou no dormitório antes da cerimônia de entrada, embora o primeiro encontro tenha sido um pouco incomum. Quando Van entrou pela primeira vez no dormitório, o loiro apontou uma espada para ele. Mas antes que as coisas piorassem, Van rapidamente lembrou que ambos eram calouros, o que significava que eram colegas de quarto. O loiro se desculpou pelo comportamento anterior, admitindo que havia acabado de terminar uma avaliação prática e estava com os nervos à flor da pele. Perguntou se Van estava bem, mas pelo suor no rosto dele, estava claro que não. No entanto, Van estava mais impressionado com o fato de esse loiro literalmente parecer um príncipe de conto de fadas, apesar de ainda ter um temperamento forte. Como Blonde se desculpou primeiro, talvez não fosse um cara tão ruim. No fim, sentaram juntos e conversaram sobre suas experiências. Quando B contou sua história sobre lutar contra goblins cegos, o loiro não pôde evitar zombar,
dizendo que até um recruta novato com treinamento básico poderia derrotar facilmente um Goblin. Naturalmente, isso irritou Ban, que murmurou para si mesmo que esse cara era 100% inconsciente. Falando em lutas, Van se lembrou de repente que precisava lavar seu uniforme. Sem pensar muito, começou a tirar a camisa. Assim que seus abdominais ficaram à mostra, o loiro ficou completamente sem graça ao ver aquele físico definido. Van percebeu o desconforto e o loiro virou a cabeça rapidamente para evitar contato visual, o que assustou um pouco Van. No presente, o clima ainda estava tenso, mas então Van cumprimentou as outras duas garotas sentadas ao lado. Uma tinha cabelo rosa e aparência fenomenal, com corpo bem definido e longos fios que combinavam perfeitamente com seus olhos felinos. A outra tinha cabelo branco e, à primeira vista, não transmitia nada agradável. De fato, Van recuou um pouco assustado, pois seus profundos olhos negros eram tão intimidadores que ele precisou desviar o olhar. Ao fazer isso, a misteriosa mulher de cabelo branco fixou os olhos na serpente branca enrolada na mão dele e perguntou o que era. B apresentou sua amiguinha e os três rapidamente se encantaram pela criatura adorável. Em seguida, Blonde comentou, curioso, que aquela serpente costumava parecer um porrete e ficou intrigado com a transformação drástica em poucos dias. A garota de cabelo branco, que inicialmente parecia intimidadora, revelou-se bem simpática. Apresentou-se como Darkan, filha de um artista marcial. Depois perguntou o nome de Van, e ele respondeu rapidamente, seguindo com a pergunta curiosa sobre se ela poderia disparar rajadas de energia usando artes marciais. Claro que os outros três riram do comentário ridículo, mas Day observou que sua interpretação não estava totalmente errada, o que deixou Ban ainda mais intrigado. A mulher de cabelo rosa se apresentou como Ruxo, e Blonde finalmente disse seu nome, Light. De repente, Van viu a professora Yumina entre a multidão. Light perguntou se Van também já havia tido uma consulta com ela. Nesse momento, uma luz começou a brilhar sobre suas cabeças. Ao olharem para cima, perceberam que o teto do auditório estava se abrindo. Uma voz estrondosa encheu o espaço, tão forte que parecia que suas cabeças iriam se partir. A intensa pressão era esmagadora, dificultando até levantar a cabeça. A voz ominosa anunciou o início da cerimônia de ingresso da turma 2057 da Academia União. Quando finalmente olharam para o céu, viram um enorme olho pairando sobre eles. Pouco depois, vimos Yumina, que parecia encantada após ouvir o discurso do diretor, mas nosso grupo estava um pouco inseguro com toda a situação. Então Van soltou a bomba, perguntando se aquele olho gigante era realmente o diretor. Seu comentário fora de hora surpreendeu a todos, e ele foi rapidamente bombardeado com perguntas sobre como conseguiu ver o olho e como conseguiu olhar para cima. Olhares curiosos preencheram a sala, especialmente de Daoya, que não parava de encará-lo com seus olhos profundos e negros, o que era literalmente assustador. Van gaguejou e distorceu a história, dizendo que sentiu como se um olho gigante os observasse. De qualquer forma, Yumina explicou que o ser que viram era de fato o diretor e que provavelmente não o viriam novamente, a menos que algum aluno conseguisse algo especial ou causasse um incidente. Ela tinha certeza de que Van conseguiria uma reunião privada com o diretor, mas Van brincou dizendo que encontrar um diretor assustador era a última coisa que queria fazer antes de morrer. Yumina riu e disse que as conquistas deles também eram dela como professora, então os encorajou a trabalhar duro. Isso pegou Light de surpresa, que rapidamente perguntou à professora Yumina se ela seria responsável por eles. Yumina deixou sua xícara de chá e confirmou com um sorriso, apresentando-se oficialmente como professora Yumina. Ela ensinava combate mágico e havia sido designada como professora da turma 11. Esperava trabalhar bem com eles nos próximos 5 anos. Para Light, isso era estranho, pois, pelo que sabia, estudantes de admissão especial de nível inferior geralmente eram designados a professores associados. Yamina confirmou, explicando que todos os presentes eram alunos tão especiais desta vez que ela ficou encarregada deles. Conselho sobre o ciúme e a hostilidade da aluna regular. Suas palavras têm peso. Ivan não pode evitar pensar que o ciúme e a hostilidade que ela acaba de mencionar não têm a ver apenas com a competição acadêmica. Também se referem a confrontos físicos e brigas entre estudantes. Assuntos alheios à competição interna, protegidos pelas regras da escola, são coisas nas quais nem mesmo os professores podem interferir. Yamina então lhes diz que, a partir de agora, os 4 devem permanecer juntos, já que todos são raros estudantes de admissão especial.
Também formarão um grupo para subir juntos a torre até a formatura. Com isso, Yumina dá por encerrada a sessão e estala os dedos para tirar um pequeno presente que tinha reservado para todos. Ela promete explicar as regras e os detalhes quando receberem o artefato. Nesse momento, ela lhes mostra um colar que declara ser o crachá de estudante. Lembra que podem usá-lo para se identificar, acessar todas as instalações do campus e até se teletransportar para qualquer lugar do Reino da União. Mais tarde, assim que o trio utiliza seus colares, eles são realmente teletransportados para fora do prédio da academia, mas logo retornam ao edifício, soltando um grito de decepção. Não tenho certeza do motivo da decepção, mas suponho que o colar os tenha obrigado a voltar, já que ainda não lhes é permitido sair para a rua. De qualquer forma, Light acrescenta que terão que carregar seus crachás de estudante se quiserem entrar na torre. Mas então a garota gato pergunta por que Van ficou sozinho. Light diz que não tem ideia, mas a garota de olhos negros sugere que talvez o diretor também tenha sentido a presença de B. Ela suspeita que, de todos os estudantes, ele era o único que podia olhá-lo diretamente, então há a possibilidade de que o diretor também tenha sentido a presença de B. A cena muda para um momento posterior, no qual Yumina está falando ao telefone. Ela diz à pessoa na linha que estavam prestes a realizar uma festa do chá, mas parece que terão que cancelar porque o diretor quer se reunir com ele. Um pouco depois, vemos o rosto aterrorizado e ansioso de Ban. A simples ideia de ter uma reunião particular com o diretor no primeiro dia, mesmo sem ter causado nenhum problema, literalmente o deixa suando frio. O diretor ordena que ele olhe diretamente para ele porque sua verdadeira forma não está ali. Van descobre que o diretor está falando por meio de uma boneca. O diretor pede que se dirija a ele como mestre e decide explicar por que convocou o rapaz para uma reunião. Normalmente, o mestre tenta não interferir no crescimento do aluno. Se seus alunos são fracos, ele os deixa como estão. Se são fortes, deixa que continuem fortes. Ele ainda diz que não se importa se algum de seus alunos morrer na torre ou acabar sobrevivendo para um dia alcançar a glória. Então revela que persegue apenas um objetivo: testemunhar com seus próprios olhos alguém chegar ao final da torre. Com tom severo, o mestre deixa claro que, para ele, tudo é sem sentido, exceto ver alguém chegar ao topo. O protagonista fica em silêncio por um segundo após ouvir isso. Em seguida, questiona o que ele entende por sem sentido. Bunten também se lembra das palavras de seu avô e entende que a torre existe desde a época de seus antepassados, e que a família de Ban está decidida a recuperá-la. O protagonista sabe que está preparado para alcançar toda a glória e força. Mesmo que exija sacrifícios como a própria vida, ele segue decidido a conquistar a torre. Mas se pergunta por que o professor e outros estudantes buscam o fim da torre. Então questiona aquele homem misterioso, porque vem de outras dimensões para subir a torre. E o que, afinal, é realmente a torre? O mestre pensa bem na resposta e revela que a torre é uma porta para o divino. É um desafio. B permanece confuso, mas o mestre garante que não tem motivos para interferir no árduo trabalho do aluno, embora esteja pensando em abrir uma exceção desta vez, ajudando-o, claro. Vanestro aponta a mão da boneca para o protagonista e diz que ele tem grande potencial. Vendo suas capacidades, o diretor decide fazer alguns esforços para ajudar o rapaz a se preparar para sua jornada de ascensão à torre. Van se pergunta que tipo de preparação é essa. Os principais privilégios de exploração do protagonista aumentaram, e agora ele pode viajar para qualquer masmorra com facilidade. O mestre o aconselha a primeiro aumentar suas habilidades antes de iniciar a subida. Van se surpreende ao saber que pode deixar a academia, e o mestre confirma mais uma vez. Quando o diretor termina, ajuda o garoto a se teletransportar de volta e, antes de deixá-lo ir, recomenda que ele continue melhorando suas habilidades e promete desbloquear em breve seu próximo privilégio. Se mostrar grande progresso, o próximo privilégio será a exploração solo da torre. O mestre espera que possam se encontrar novamente e teletransporta Van para outro lugar. O rapaz acaba na sala da professora Yumina, e ela pergunta sobre o encontro. Van encontra sua cabeça em seu colo e se surpreende de vê-la novamente. Ele se levanta rapidamente, envergonhado. Yumina diz que a personalidade do mestre é muito estranha e que ele nunca gosta de visitas. Ela repara no colar e se surpreende ao ver que lhe foi dado permissão para sair da academia como aluno. B não sabe se isso é tão especial assim e se lembra de que o mestre recomendou que ele melhorasse suas habilidades rapidamente. Ela diz que é, sim, algo muito importante,
e o ajuda a entender que agora ele pode explorar livremente as masmorras próximas à torre e também visitar cidades externas à vontade. Ainda sem acreditar que um estudante tenha tantos privilégios, ela diz ao rapaz que, com essa liberdade, pode adquirir muita experiência e se preparar mais que os outros. Van compreende e se sente aliviado de o mestre não ter dito para ele ficar mais forte apenas por estar fraco e sem forças. Ele sorri sem jeito. A professora Yumina o chama de sortudo pelos privilégios obtidos e comenta que é difícil para os professores deixarem a academia no momento, já que ela pertence ao sindicato. Yamina revela que dentro da academia tudo favorece apenas os alunos, o que pode ser um incômodo para os professores. O rapaz entende, e ela explica que, com os novos privilégios, ele pode explorar masmorras e visitar novas cidades facilmente. Sempre que estiver livre, Yumina demonstra sua inveja e diz que gostaria de poder saborear aperitivos sempre que quisesse. A professora recomenda a Ban que visite uma cidade externa chamada Honaka e menciona que lá há um templo primaveril incrível que vale a pena conhecer. Van fica confuso com a mudança repentina de comportamento da professora. Antes de sair, pergunta se ela quer algo da cidade. Pouco depois, o protagonista começa a caminhar rumo à nova cidade. O clima lhe parece incrível e ele se lembra do pedido da professora Yumina. Ela havia lhe falado sobre o famoso e impressionante vinho de lua de mel produzido pelos sacerdotes do templo. Ela dá ao protagonista a missão de trazer pelo menos 2 garrafas do licor. Van ainda não acredita que sua professora peça aos alunos para buscar álcool para ela. Ele decide deixar isso de lado e pensa que deveria estar grato por ter conseguido receber um inventário antes de partir. De repente, ele repara em um objeto e se lembra de que foi algo que recebeu de seu avô quando estava em casa, pouco antes de entrar na academia. É uma bolsa misteriosa cheia de objetos desconhecidos. Antes de Van sair de casa, seu avô lhe perguntou se estava pronto para partir. O rapaz garantiu que sim e perguntou se o avô tinha dormido bem. O avô ignorou a pergunta e, de repente, mostrou uma bolsa. Pediu que Van a abrisse e pegasse o que quisesse. No início, o garoto ficou confuso, mas, ao abrir a bolsa misteriosa, encontrou ouro puro em seu interior. Van hesitou, mas o avô confirmou que estava tudo bem em pegar o que quisesse, com um sorriso no rosto. O avô de Van disse que todo o tesouro pertencia aos antepassados, que passaram a vida buscando a Torre de Babel. Confirmou mais uma vez que Van podia ficar com tudo e aconselhou o garoto a usar aquilo com sabedoria. O protagonista ficou realmente grato ao avô e começou a chorar de emoção. Van não sabia como deveria carregar tantas coisas, preocupando o avô. Essa era a preocupação que tinha antes, mas agora, com autoridade sobre um inventário, o protagonista sorri e considera isso extremamente útil. É capaz de colocar todos os seus objetos no inventário sem problemas. E como lembra que seu avô lhe ensinou que o ouro é um objeto valioso em qualquer parte do mundo, o nosso garoto decide que algumas peças de ouro. Quando termina os preparativos, finalmente chega à cidade de Verônica e se emociona ao pisar pela primeira vez no novo mundo. Ao entrar na enorme cidade, o protagonista descobre que, apesar de estar em uma dimensão completamente diferente, a paisagem urbana se parece muito. Percebe então que sua suposição estava errada. Assim que vê vários veículos voadores por toda parte, se pergunta como aquilo funciona. De repente, alguém o chama por trás. Alguns guardas se aproximam dele ao notarem que nunca o tinham visto antes na cidade. Ao se aproximarem, percebem que o garoto faz parte da Academia União, o que os surpreende. Cumprimentam formalmente o protagonista e se apresentam como os guardas responsáveis pelo limite oeste da cidade Academia. Van também se apresenta e eles perguntam como ele conseguiu viajar livremente até Honaka. Supõe que ele tenha recebido algum tipo de permissão do chanceler. Ele confirma que é verdade e que tem autorização para explorar livremente. Os guardas demonstram gratidão pelo trabalho duro que o chanceler da academia realiza para manter a cidade em paz. Van ri de forma constrangida e descobre que sua academia é muito influente, mesmo sendo ele um aluno do primeiro ano. Os guardas deduzem que ele não sabe muito sobre a cidade de Honaka e como tudo funciona, por isso se oferecem para ajudá-lo a aprender mais. Dizem que vão lhe dar toda a orientação, já que faz parte de seu trabalho, e que, caso ele não entenda algo, pode perguntar livremente. O protagonista decide aceitar a oferta e aponta para Overbeek. Van diz que deseja conseguir uma dessas motos e pergunta quanto custa uma Overbeek. Com a ajuda dos guardas da cidade de Hanaka, Van consegue uma Overbeek e começa a pilotá-la para voltar à academia.
A Overbeek faz com que ele se sinta incrível, elevando-se pelo céu. Ele se lembra de que pediu ajuda aos guardas para comprar uma. Os guardas ficaram um pouco confusos e informaram a Band que até o modelo mais simples de Overbeek custa cerca de 250 ronja, o que pode ser muito caro para um estudante como ele. Van se surpreende ao descobrir que, na verdade, se chama Overbeek e não entende como funciona a moeda local. Nesse novo mundo, decide trocar um lingote de ouro sem saber que vale muito. Os guardas ficam surpresos e se perguntam como o protagonista conseguiu um lingote tão grande. Ele revela que foi seu avô quem lhe deu, mas eles desconfiam que o lingote não seja real. Van descobre que um único lingote de ouro vale 70.500 ronja e considera-se sortudo por ter recebido algo tão valioso do avô, pensando em agradecê-lo. Enquanto volta para a academia, o garoto olha para sua cobra de estimação, Abby, que pergunta sua opinião e comenta que infundiu a Overbeek com atributos, transformando-a em um artefato vivo semelhante a Eva. O protagonista decide chamar a Overbeek de Lilita e espera que seus dois artefatos vivos se deem bem. Abby entende. Enquanto pilota ao redor da Torre de Babel, o garoto pensa que a viagem valeu a pena, já que conseguiu comprar licor para sua professora Yumina e ainda encontrou um irmão para seu artefato de estimação, Eva. Após concluir todas as tarefas, o protagonista sorri e decide voltar à academia. Depois de entregar o licor à professora, ele finalmente reencontra seus amigos, mas começa a se sentir extremamente mal. A Seg lhe dá um copo d'água e expressa decepção com Van, sem acreditar que ele tenha voltado com ressaca. Após deixar os amigos sem dizer nada para ir a uma reunião, Van se desculpa e tenta se justificar, dizendo que a professora não o deixou ir embora e que, no fim, acabaram bebendo juntos. Dojo nota um emblema com uma flor no uniforme de Van e pergunta se é um sinal de que ele vai representar o grupo em troca de compartilhar bebidas com a professora Yumina. Van fica confuso, mas pensa que Dojo pode estar certo. Enquanto mastiga sua comida, Slick percebe que não há outra opção senão seguir a decisão, já que foi da professora Yumina, que está encarregada deles. Dojo diz que, na sua opinião, ela é a única digna de representar o grupo, o que surpreende tanto Slate quanto Ban. Ela justifica dizendo que é a mais forte dos quatro. Dojo pergunta a opinião de Ban, mas Asley interfere, dizendo que os quatro são iguais. Ele acha que ela falou de forma estranha e tenta esclarecer o mal-entendido. Slate afirma que a atitude e arrogância dela serão um problema para futuras subidas à torre e que não acredita que ela seja a mais forte do grupo. Dojo sorri, achando engraçado ouvir sobre igualdade de alguém que perguntou à professora Yumina se era possível subir à torre sozinho. Para ela, isso também não é igualdade. A Seg fica envergonhado e tenta se explicar. Van e Ruchel se lembram que ele realmente fez essa pergunta à professora. Slate responde, constrangido, que perguntou apenas por curiosidade e garante que quer estar em um grupo com todos. Van começa a se desesperar ao ver a animosidade crescer antes mesmo da aula matinal. Ele percebe que deveria ter planejado tudo com antecedência. Sabe que seu grupo terá um começo difícil, mesmo sem ter razão especial para liderá-lo e se tornar presidente. Entende agora por que o professor o escolheu. É porque, apesar de estar inconsciente na maior parte do tempo, Van tem um forte senso de orgulho. Dojo, apesar de ser incrivelmente forte, está destinada a fazer muitos inimigos devido à sua atitude egocêntrica. Ruchel tem uma postura passiva e falta de personalidade para liderar. Van suspira ao descobrir a verdadeira personalidade dos alunos de admissão especial. Ele pede que o grupo se acalme e o escute. Primeiro, diz que o líder não precisa ser o mais forte e que, na verdade, é melhor que seja o mais fraco. Baco não entende e Van explica que, se o presidente for o mais forte, provavelmente tomará decisões sozinho, o que não é adequado para alguém que deve unir a classe. Ele continua, dizendo que o líder precisa ser capaz de oferecer boas soluções para todos e estar no centro do grupo. Van afirma que, por ter a personalidade mais sociável, é o único digno de ser presidente. Dojo discorda, mas como Van foi indicado pelo professor, decide seguir o raciocínio por enquanto. Ele agradece a compreensão e se sente aliviado. Dojo, com expressão fria, diz que só quer guiar o protagonista. Ele não entende o que ela quer dizer. Ela explica que há coisas com as quais não concorda, mas, como quer alcançar seus objetivos, está disposta a aceitar até mesmo alguém tão desnecessário quanto seus colegas. A Seg e Ruchel se surpreendem ao ouvir isso. Dojo diz que espera vê-los novamente e vai embora.
Van tenta acalmar seu colega de quarto e se sente um pouco decepcionado após viver uma manhã assim logo no primeiro dia de aula. Cansado, se pergunta por que uma simples manhã de escola pareceu um campo de batalha. O protagonista decide dar um tempo e entende que levará tempo para resolver o problema do orgulho entre os membros do grupo. Ruku pergunta a Ban se ele ainda tem a cobra que mostrou antes e diz que, pelo menos, quer tocá-la uma vez. B percebe que a academia está cheia de múltiplos desafios. Na sua primeira lição como presidente da classe, representa todos numa sala cheia de indivíduos únicos. Nosso garoto acaba enfrentando uma nova dificuldade quando um dos alunos o desafia para uma luta, a fim de ver se os estudantes que restam são realmente habilidosos. No campo de treinamento, Van está com seu grupo, os alunos especiais. O professor decide começar a primeira lição com um pouco de sparring leve e pergunta a opinião dos alunos. Os alunos especiais da classe 11 começam a agir como loucos e exigem uma sessão de sparring contra os alunos restantes, entre os quais está o protagonista. Todos estão revoltados e não acreditam que o professor tenha escolhido nosso garoto como representante da classe. Os alunos especiais tentam desafiar Van ter. Nosso garoto se sente desconfortável. A Selig descobre que a Academia da União atribui os alunos a diferentes classes com base nas suas habilidades e capacidades. Ele percebe que os alunos da classe especial já parecem odiar a classe 11 por algum motivo. B comenta ansioso que provavelmente é porque ele carrega o broche da flor, o que provoca todos eles. Erecto, um aluno musculoso, repara no broche de flor que nosso garoto recebeu da professora Yumina e se sente insultado pelo protagonista. O Brutamonte cerra os dentes de raiva ao ver Van usando o broche e decide que nunca o reconhecerá. Erecto começa a gritar e exige um combate contra B. Ele pergunta ao professor e consegue permissão com facilidade. O professor chama nosso garoto para enfrentar Erecto numa luta. A professora Yumina, observando seus alunos do escritório, se surpreende ao ver o que está acontecendo. Para ela, era ridículo que seus alunos tivessem uma sessão conjunta com a classe especial logo no primeiro dia, ainda mais sendo a disciplina brutal de combate prático integral. Para piorar, estudantes de dimensões inferiores não deveriam enfrentar seres de dimensões superiores. Alguém no alto claramente havia planejado o currículo com essa provocação em mente. Yumina sente malícia nessa montagem. O professor assistente da turma parecia animado demais ao chamar Vanuyan para lutar contra Erecto. O jovem também sentiu algo suspeito e levantou a mão, preocupado com seu bem-estar. Como suas habilidades de combate ainda eram limitadas, ele não ganharia nada com a luta além de ferimentos. O professor assistente, no entanto, descontou 3 pontos de sua pontuação total, não aceitando sua recusa como desculpa válida. Parecia que o instrutor queria apenas arrastá-lo para humilhá-lo diante de todos. Van argumentou que havia sido aceito como aluno de admissão especial por causa de sua habilidade única e não por suas capacidades de combate, e que seria mais lógico avaliá-lo de outra forma. Mas o calvo não aguentou ouvir sermão de um simples aluno. Enfurecido, descontou mais 5 pontos. Sem opção, Ban fez uma contraoferta surpreendente. Aceitaria a luta, mas queria usar o restante da semana para se preparar, marcando o combate para daqui a 7 dias. Ele acredita firmemente que, com uma semana de treino intenso, poderá derrotar qualquer aluno de dimensão superior. Sua declaração ousada deixou todos em silêncio. No início, os alunos da classe especial não acreditaram no atrevimento dele, considerando ridículo que alguém tão fraco falasse tão grande. Apenas um aluno pareceu especialmente interessado na ousadia de Ban. O calvo tremia de raiva vendo que o estudante inferior ignorava suas ordens e ainda marcava o horário da luta como quisesse. Mas, no fim, a jogada deu certo e ele ganhou a semana de preparação. Logo a notícia do combate oficial entre alunos da classe especial e da classe 11, marcado para a próxima terça-feira, se espalhou pela academia, que transmitiria o evento ao vivo. O calvo praticamente queria transformar a derrota de Ban num espetáculo. Ele advertiu Van para dar tudo de si e mostrar suas habilidades ou então estaria acabado. Van acenou para Erecto com um sorriso confiante, mostrando entusiasmo para o combate. Erecto não falou muito, mas Van só queria confirmar algo naquela breve troca. Usando seus olhos de leitura infinita, conseguiu ver as estatísticas do adversário, que eram assustadoras. Essa visão permite entender mais profundamente a aura e o espírito do alvo, e, como esperado, Erecto tinha atributos de vida e físico absurdos. Mesmo assim, Van não se impressionou tanto, pois já estava acostumado a ver estatísticas de seus companheiros.
Comparado a eles, Erecto não parecia nada demais. Van ainda tinha muito a treinar para subir a torre com seus camaradas de dimensões inferiores. Ao sair do palco, ele notou os olhares sombrios de Light e Ruxo, que se concentravam em Dako enquanto ela fazia alongamentos. Ao contrário da presidente da turma, Dako era especializada em combate e não temia causar danos. Ela provocou os arrogantes para enfrentá-la e queria ver as habilidades de um estudante de admissão especial. Baco era realmente diferente, provavelmente a pessoa mais forte entre todos os alunos que Van conhecia, e possuía estatísticas equilibradas em todos os aspectos. Baco lançou seu desafio e nenhum aluno da classe especial se apresentou. Ficaram em silêncio, claramente com medo de alguém tão forte. Até o professor assistente sentiu o peso de seu desafio. Os olhos de leitura infinita de Van não conseguiam captar totalmente o poder de Dako. Não havia como os alunos da classe especial ignorarem sua aura sufocante. Ela continuou provocando, dizendo que os estudantes devem ter coragem e mostrar confiança, e apontou para Erecto no meio da multidão. O Brutamontes começou a suar nervosamente, mas como Erecto não era do tipo que recuava, sua presidente esperava que ele aceitasse para que pudesse esmagar seu ego inflado. Pobre Erecto. Ele só queria intimidar Ban, não enfrentar uma máquina de combate. Se recuasse, perderia a reputação e seria humilhado. Isso não seria bom para Ban, que então entrou rapidamente na arena para tirá-lo da mira de Dako. Já que enfrentaria Erecto na semana seguinte, Dako teria de esperar. Van sabia que ela estava apenas lutando contra a injustiça que sofriam, mas ele queria provar seu valor por conta própria. Não poderiam depender da força bruta dela para sempre. Dako, divertida, percebeu que talvez Van tivesse mais coragem do que imaginava, e então pediu que outro desafiante viesse lutar com ela. Mas ninguém respondeu. Sem conseguir um sparring decente, ela suspirou frustrada e chamou a classe especial de muito latido e pouca mordida, acusando-os de se arrastarem diante de uma ameaça real. Seus colegas sorriram sem jeito, enquanto os da classe especial rangiam os dentes de raiva. Até que um aluno especial, que odiava ser chamado de cão, se manifestou. Um homem de ombros largos, cabelo loiro espetado, chifres e uma aura dourada se destacou na multidão. Ele disse que os fracos e tolos eram os que se juntavam em bandos para fingir proteger seu grupo, e que achava isso divertido. Van percebeu que Blonde não era brincadeira. Mesmo entre a forte classe especial, ele parecia estar em outro nível. Luz o reconheceu como Ordema, governante da dimensão Edias. Van não tinha ideia do que isso significava, mas Light explicou que, fora o sindicato, existiam 10 dimensões de mais alta hierarquia, e Ordema vinha de uma família que governava uma delas. Ele era praticamente um representante do poder da nova geração das 10 principais famílias. O silêncio tomou o estádio, e todos focaram no confronto. Ordema pediu ao professor que trouxesse algo, e o calvo andou nervoso até conseguir um dispositivo para gravar a luta. Nesse mundo, tudo era compartilhado na intranet, que funcionava como a internet do antigo mundo de Ban. No smartphone dele, em poucas palavras, as empresas e instituições educacionais haviam criado uma rede de compartilhamento de informações. Como alguém vindo de uma dimensão inferior, Ban não podia acreditar que seres superiores usassem algo parecido com a internet. Ele não demorou para encontrar o canal que transmitia ao vivo o iminente combate. A transmissão tinha uma qualidade nítida e fluida. Pelo ângulo de cima, era evidente que o professor assistente estava decidido a envergonhar os alunos de admissão especial diante do maior número de pessoas possível, com Dako na arena. Era improvável que o careca conseguisse o que queria. De pé, um de frente para o outro, 2 estudantes de grande talento examinavam mutuamente suas auras. Ordema confiava totalmente em suas habilidades. Já Dako via seu oponente como um completo novato. Ela se posicionou e concedeu a primeira jogada de graça como desvantagem, algo que o orgulhoso herdeiro do Império Dimensional não gostou nem um pouco. Ele detestava ser chamado de novato e queria impor sua força contra Dako. Para seu primeiro ataque, Ordema manipulou seu poder mágico com precisão e ordenou aos inimigos que se ajoelhassem. O feitiço dançou no ar enquanto Dako mantinha sua postura firme. O poder de Ordema era tão intenso que chegou até a arquibancada da classe especial. Assim que Ban sentiu a energia do feitiço, estremeceu de terror. O que quer que Ordema estivesse manifestando era completamente diferente de qualquer coisa que Ban já tivesse visualizado. Era como água fluindo de cima para baixo, sufocante, roubando o ar dos pulmões. Todo o espaço ao redor de Ordema estava imerso em uma forma condensada das leis da natureza,
obrigando todos a se ajoelharem diante de uma criatura mais forte, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A melhor descrição para o poder de Ordema era sua capacidade de distorcer as leis naturais. Light se surpreendeu ao ouvir Ban decifrar o princípio de uma habilidade tão complexa com apenas um olhar. Já Ruchel não estava nada bem. A jovem se escondeu atrás de Ban, agarrando seus braços, enquanto seus olhos estavam fixos na outra lutadora da arena. Em resposta ao poder distorcedor da natureza de Ordema, Dako liberou sua energia formando um conjunto dançante de pura escuridão. Com um gesto suave e decisivo da mão, seu poder atravessou os feitiços de Ordema, destruindo seus efeitos de uma só vez. Libertada do efeito sufocante das ordens de Ordema, a multidão enlouqueceu. Nem mesmo Ban podia compreender quão poderosa Dako realmente era. Ela apenas elevou sua energia e isso já foi suficiente para mudar completamente o rumo da luta. Ordema riu, satisfeito por ver que sua oponente tinha algumas habilidades capazes de lhe causar problemas. Enquanto isso, Dako estava decepcionada com a facilidade com que neutralizou o poder de Ordema e seus ridículos chifres. O loiro levantou a mão com confiança, iniciando o segundo assalto com uma estratégia ofensiva diferente. Dako rapidamente percebeu o movimento e respondeu avançando velozmente, levando sua velocidade ao limite. Todo esse ímpeto se concentrou e foi canalizado em um chute no estômago. Ordema ingenuamente achou que teria tempo para realizar 2 feitiços completos sem ser interrompido. Infelizmente para ele, Dako era uma lutadora veterana, sabia exatamente como lidar com ataques cujo dano aumentava quanto mais próximos acertavam. Ordema precisou usar as 2 mãos para se defender e minimizar a dor. Enquanto ainda se recuperava, Dako aparentemente se teletransportou para trás dele e continuou com provocações brincalhonas, fazendo-o perder a calma. Ordema girou para atacá-la, mas só atingiu o vazio. Tudo seguia exatamente o plano de Dako. Os movimentos do melhor aluno da classe especial eram estranhamente rígidos e desajeitados. Dako concluiu que alguém provavelmente havia dado tudo a Ordema de mão beijada, o que resultou em um lutador descuidado. Nesse ponto, o jovem mestre já estava tomado pela fúria, atacando como um animal selvagem, arranhando e golpeando sem acertar nada. Light não podia acreditar no que via. Um de seus companheiros era realmente esmagador. Ordema, o governante de Cadius, enfrentando Dako Yan, parecia um adversário de um nível completamente diferente. Ban percebeu que Ordema provavelmente estava acostumado a suprimir os movimentos de seus oponentes. A partir daí, conseguia derrotar qualquer um com sua habilidade de distorcer as leis naturais. Mas, contra uma lutadora verdadeiramente experiente, todas as suas cartas eram inúteis. A essa altura, o governante de Cadius mais parecia um boneco de treino sendo arremessado de um lado para o outro, incapaz de dominar ou conter o inimigo. Ordema parecia uma criança indefesa. Ban, usando seus olhos de leitura infinita, analisava a luta e descobriu que Ordema possuía poderes e habilidades físicas monstruosas, mas nunca havia treinado seu corpo, e agora estava sendo dominado por um governante dimensional. Ban absorvia cada princípio da batalha em tempo real. Light começava a perceber que seus camaradas eram monstros por direito próprio. A sessão de sparring já havia se transformado em uma luta interminável, onde Ordema era obrigado a se defender o tempo todo. Para alguém como ele, ser colocado nessa posição era mais insultante do que ser derrotado com um único golpe. Sua pequena distração ao alimentar o próprio orgulho abriu uma brecha para que Dako explorasse. Ela já estava se cansando das palavras arrogantes de Ordema e pensou que talvez, se o cortasse, poderiam lutar em paz. Para sua surpresa, a loira invocou o poder do trovão. Dako reagiu rapidamente ao sentir o perigo, esquivando-se para o lado. Ordema começou a ter um acesso de fúria incontrolável. Esqueça a sessão de treinamento. Ele queria matar Dako ali mesmo. Que se danem as regras da escola. Ela podia sentir que ele também estava falando sério. O bastardo estava tão louco e ferido assim. Ouvir um jovem mestre mimado falar sobre morte e assassinato não caiu bem para Dako. Não eram conceitos dos quais um garoto como Ordema deveria falar tão levianamente. Para mostrar sua desaprovação, fez a energia sombria que pairava sobre seu corpo dançar. Elas se contorciam e giravam enquanto se fundiam em suas mãos. Ordema e Dako se enfrentaram com suas armas mais destrutivas nas mãos. Antes que a devastadora explosão de força bruta fosse liberada, a professora Yumina finalmente chegou para acabar com o desastre com uma única palma. No momento em que suas mãos se tocaram, a arena se encheu de flores ilusórias de todos os lados.
As flores dissiparam a energia destrutiva de ambos os combatentes. As placas brancas sob seus pés haviam se transformado em um prado de flores rosas e brancas. Tanto Dako quanto Ordema ficaram confusos com o que estava acontecendo. A professora Yumina afirmou que a academia não encoraja os alunos a lutar por suas vidas, preferindo vê-los dar tudo de si e usar essa agressividade contra os monstros da torre. Sob a luz do entardecer, a arena e até as arquibancadas se encheram do poder da professora, que apontou um dedo para cima e fez a flora se erguer como se tivesse vida própria. Todos apenas olhavam ao redor, admirados com tão belo uso da magia. Van considerou o quão complexa deveria ser a técnica. Se as flores eram ilusões, pareciam reais e ainda tinham um aroma forte e agradável. Ordema clicou a língua antes de virar as costas e se afastar. Ele podia ser um aluno especial, mas isso não lhe dava passe livre para desobedecer a uma professora respeitada. Dako, por sua vez, elogiou sua orientadora de classe pela força. A professora Yumina retribuiu o sorriso e rapidamente desviou o olhar. Assim que ele voltou ao banco da admissão especial, Van perguntou como era estar lá em cima e agradeceu por lhe mostrar um combate tão perspicaz. Ruchel finalmente chegou ao seu limite e caiu contra as costas de Van. Ao ver que ela tremia de medo, ele perguntou se Ruchel ainda estava com medo de Dako, e achou o comportamento dela até um pouco fofo. À distância, podiam ver e ouvir a professora Yumina repreendendo o professor associado Farrell pela desastrosa primeira aula de hoje. Ela não aprovava nenhum tipo de sparring, e mesmo assim ele havia permitido que a situação escalasse sem limites. Enquanto o suposto instrutor observava de lado, o careca havia perdido toda sua arrogância diante de uma professora de verdade chamando sua atenção tão abertamente. Yumina não se contentaria com um pedido de desculpas, queria justiça para seus alunos. Ela também havia notado algo estranho antes, e por isso se aproximou de Van, usando o dedo para ajustar o broche de flores no peito do aluno. Como presidente da turma, lembrou a Van que dignidade era tudo, e parte disso era nunca usar a insígnia de honra ao contrário. Os alunos da classe especial viram aquilo e quase morreram de inveja. Com isso, Yumina se retirou para cuidar de outros assuntos da faculdade. Claro, a gentil professora havia impedido que a luta saísse do controle, mas, com seu último ato, acabou criando mais problemas para Van. A maioria dos rapazes agora o via como uma mosca tentando se aproximar da deusa das flores. Os acontecimentos do dia chegaram rapidamente à intranet por meio de postagens nos fóruns, notícias sobre Dako, um estudante da admissão especial capaz de dominar Ordema num sparring, tornaram-se assunto quente. Como Ordema era considerado o melhor aluno do ano, havia muita agitação em torno disso. A gravação da luta foi publicada pelo professor associado Farrell. Em um único dia, a maioria das pessoas viu o quão patético Ordema parecia ao ser forçado a agir como uma tartaruga para suportar os ataques de Dako. A internet adorava Dako, seu visual, sua força. Apesar de ser apenas uma novata, também havia um vídeo de Van driblando para ganhar tempo de preparação, e ele foi apelidado de mestre do drible. Avançando para o fim da gravação, todos viram a deusa de todos, a professora Yumina, encerrar o conflito e arrumar a insígnia de Van. A galera da intranet viu a interação e passou a soltar todo tipo de comentário de ódio em múltiplas postagens. Os colegas da admissão especial perceberam que o mundo inteiro estava falando deles. Dako achava estranha toda a gíria da internet, enquanto a luz do dia literalmente se apagava. Também achava estranho que ainda falassem de Ordema como o melhor candidato do ano, já que na turma especial via pelo menos mais uma pessoa com mais potencial, uma bruxa de cabelo azul. Dako esperava que Van reparasse nela, mas ele estava focado demais na luta. Os haters também descobriram o nome de Van e começaram a espalhá-lo pela comunidade escolar. Como não tinham coragem de desafiar Dako, focaram suas frustrações nele. Lucy interrompeu a conversa para perguntar por que Ruchel estava sentada tão longe do grupo. Depois da aula de sparring, ela parecia ainda mais afastada. Não dizia o que pensava e nem explicava o que estava errado. Pelo que Van sabia, Ruchel apenas estava apavorada com Dako. Difícil imaginar como conseguiam dividir o mesmo quarto. Achando que ela tinha dificuldade de socializar, Van tirou de seu inventário algo para animar a todos. Uma geleia elixir especial, enriquecida com suas habilidades, contendo a concentração de milhares de frutas para promover crescimento geral e luz tats. Dako olhou com curiosidade para a vibrante geleia. Van sabia que todos iriam adorar e pediu um pouco de pão. Enquanto Ruchel emburrada comia sozinha,
sentiu o aroma da geleia especial, e sua expressão sombria se iluminou. Logo, havia pratos de pão cobertos pela geleia brilhante. Ao provar, Daco e Light quase transformaram aquilo numa cena de Food Wars. Dentro da boca, o sabor de 1000 extratos de frutas se misturava harmoniosamente. Nunca haviam provado algo tão bom. Era de outro mundo. Daco, fã dos doces das planícies centrais, achou que essa combinação de geleia e pão estava em outra liga. Van então chamou Rochelle para se juntar à mesa e provar também. A fome e a curiosidade foram mais fortes que o medo, e ela pediu educadamente um sanduíche de geleia. Ao dar a primeira mordida, as preocupações dela se dissolveram em felicidade. Chamou aquilo de a essência da fruta em si. Light ficou curioso para saber como Van conseguia fazer algo tão delicioso, e Daco queria desesperadamente mais. Após algumas rodadas de porções ilimitadas, Daco sentiu que estava comendo de graça algo precioso demais. Van disse que não era caro de fazer, apenas ficava feliz em compartilhar coisas boas com seu time. Podiam considerar como um favor pela gentileza que tiveram com ele. Mas Daco é um tipo estranho. Levantou-se gritando que finalmente havia decidido. Em troca dos lanches, jurava ensinar pessoalmente artes marciais a Van. No meio da sala de treinamento de uma antiga escola, abriu-se uma porta de teletransporte. Van e Daco saíram da luz. Sendo novo em qualquer forma de viagem dimensional, Van teve dificuldades, mas pelo menos encontraram um espaço grande o suficiente para treinar adequadamente dentro da academia. A sala parecia refletir o ambiente preferido do usuário. Ele havia sido tirado da hora do almoço para ir até ali, então estava ansioso para ver o que Daco tinha preparado. Ela respondeu pegando uma espada de madeira e brandindo-a a velocidades assustadoras, avisando para que ele não se mexesse de forma descuidada. Começou a lição adotando sua postura e empurrando a espada de madeira para frente com intenção, mirando a ponta no rosto dele. O impulso da estocada era palpável. A lâmina parou a centímetros de seu rosto, e ele imaginou o dano que sofreria se fosse um ataque real. Felizmente, era apenas a demonstração do conceito de estocada, um movimento sem um pingo de hesitação ou dúvida. Custava acreditar que um humano pudesse executar um golpe tão penetrante. Mas, por um breve instante, Van percebeu algo no ataque de Daco. Seus olhos de leitura infinita se concentraram para tentar compreender o que tornava aquele ataque tão poderoso, como se o conceito de ocultar algo nos movimentos fosse novo. Era o conceito de penetração. Ele deveria estar aprendendo esgrima, mas só conseguia se concentrar nisso. Daco então retomou sua lição intensiva obrigando-o a se concentrar e prestar atenção. Ao que parece, o empurrão não existe de apenas uma forma. Em níveis mais altos de compreensão, um empurrão pode ser feito com qualquer coisa. Por agora, iriam se focar no significado mais básico e fundamental de um empurrão. Mais uma vez, ela mostrou um ataque simples e rápido enquanto mantinha seu único aluno envolvido. Ela instou Van a se concentrar em quantas vezes ajustava o ângulo de ataque, no que ele deveria imaginar em sua mente enquanto realizava o empurrão. Por fim, com quanta força ou aura deveria empurrar. Basicamente existem inúmeras variações, mas os fundamentos são praticamente os mesmos no fim das contas. É apenas um empurrão. Van deveria ser capaz de aprender, certo? Claro que Daco poderia dizer que o que demonstrou eram as bases fundamentais, mas suas ações mostravam o nível de uma mestra que havia refinado ao máximo um único conceito. O que ela mostrou foi muito mais profundo que uma simples mistura de conceitos variados. Terminada a demonstração, Daco entregou a espada de madeira para Van. Agora era sua vez. Ele se preparou de forma desajeitada e pediu desculpas antecipadamente pela imitação ruim. Daco tinha certeza de que ninguém poderia copiar perfeitamente sua forma logo de início. Se fosse o caso, então os anos que passou dominando a espada não teriam sentido. Antes que pudesse terminar o pensamento, uma sensação opressora, como se o ar fosse expulso, vinda do empurrão de Van, a deixou atonita e em silêncio. Ver o jovem compreender o conceito de sua espada depois de ter visto apenas uma vez parecia uma piada de mau gosto. Van não ficou satisfeito com sua primeira tentativa. Concentrou-se e tentou replicar a forma de Daco o máximo possível. Até agora, ele havia se focado demais em misturar conceitos. Costumava pensar que combinar conceitos aleatoriamente seria seu caminho definitivo para o sucesso, mas não mais. Começava a perceber que poderia ser muito mais poderoso refinando o que já possuía. Pensando mais a fundo, se perguntou por que havia captado o conceito de perfuração quando existiam tantos outros conceitos para um empurrão.
Devia ter algo a ver com a própria Dako. Para ela, uma estocada é um ataque que deve atravessar o alvo sem falhar, um movimento mortal destinado a tirar a vida dos inimigos. Nas tentativas seguintes, Dako havia parado de falar completamente, apenas pedindo que ele parasse de vez em quando para não forçar demais o corpo. Desde o início, como tarefa, Ban recebeu a missão de tentar aperfeiçoar o que havia acabado de aprender em um espaço maior e contra um oponente que pudesse matar. Com a sessão de treino encerrada, Van foi bombardeado por múltiplos avisos do sistema. Eram notificações sobre sua compreensão de conceitos como perfuração, artes marciais e manejo da espada. Basicamente, suas estatísticas aumentaram apenas por brandir uma espada algumas vezes, e não foi um aumento trivial. Seus atributos dispararam. Com sua melhor compreensão do conceito de movimento, seus olhos de leitura infinita ganharam muitos pontos. O conceito de perfuração foi uma nova adição e já havia alcançado 16 pontos. Seu progresso como espadachim nunca havia aumentado, não importava quantos goblins matasse na prova. No entanto, agora estava disparando até 20 de uma vez. As habilidades de combate de Van praticamente dobraram no geral. Dako era o tipo de pessoa capaz de aceitar uma derrota. Embora tenha acontecido de forma inesperada, ela nunca imaginou que ele seria capaz de manifestar a essência de uma técnica livre com a forma de uma arma em apenas alguns minutos. Se o simples ato de mostrar a técnica facilitasse tanto sua compreensão e imitação, ninguém precisaria treinar anos para dominá-la. Ban não era mais que uma anomalia entre anomalias. Inesperadamente, ele virou o jogo contra Dako e retribuiu o elogio, dizendo que ela era uma professora tão boa que ele conseguiu captar o conceito de imediato. Van não estava mentindo. Realmente prestava atenção a cada um dos movimentos dela e percebia a profundidade por trás de cada ação. Isso o fez se perguntar se uma pessoa poderia realmente atingir o nível de Dako. Ele estava tão absorto na profundidade daquilo tudo que perdeu a noção do tempo. O coração de donzela de Dako começava a ser tocado por suas palavras reflexivas. Eles nem sequer se conheciam há tanto tempo, e ainda assim ele dizia coisas tão doces com tanta facilidade. De qualquer forma, Van adoraria aprender muito mais em troca da geleia de Elixir. Dako zombou um pouco mais dele, mas também o tranquilizou, dizendo que não havia com o que se preocupar. Hoje ela poderia ter perdido em termos de potencial, mas estava decidida a compensar a derrota de hoje. Pela primeira vez desde que entraram na academia, Ban viu o sorriso da fria e calculista guerreira. Eles estavam tão envolvidos no treinamento individual que nem perceberam que já havia chegado a hora da próxima aula. Enquanto se teletransportavam para fora, Van sorriu ao pensar na expressão pura de Dako. De volta aos corredores da Academia União, Rushel e Light seguiam distraidamente para sua próxima aula. De repente, um grupo de estudantes de dimensões superiores colidiu de propósito com Rushel. O Risler exigiu sua atenção, e tudo o que Rushel sentiu foi medo. Quando perguntaram de onde ela era, nem sabia como responder. O alienígena Risler estava prestes a tentar algo contra Rushel quando uma mão o impediu de se aproximar mais. Light havia corrido para ajudar a companheira, o que não agradou nada aos alienígenas. Quando Light se apresentou como colega de classe de Rushel, o outro quase cuspiu em seu rosto. Quase todos os seres de dimensões superiores viam a escória das dimensões inferiores como insetos desprezíveis que não tinham o direito de se meter. Coincidentemente, Van e Dako apareceram no local onde o problema com o Risler estava se formando. A aula estava prestes a começar, mas seus colegas ainda rondavam lá fora. Os covardes alienígenas se dispersaram rapidamente ao ver um inimigo que não queriam provocar, soltando ameaças vazias enquanto partiam. Finalmente, os colegas da admissão especial ficaram sozinhos. Os casos de assédio no campus estavam cada vez piores. Dentro da sala de conferências, o professor falava sobre a história da União antes de o chanceler fundar a academia. Tudo começou desde o momento em que a torre apareceu na dimensão primigênia. Enquanto a palestra continuava, alguns canalhas tentavam filmar Rushel de longe. Era o mesmo grupo que a importunava fora da sala. Eles nem sequer a viam como uma pessoa, apenas como uma __, tentando subir a torre ao invés de procurar um trabalho mais adequado. O Risler ofereceu a Rushel um emprego na família dele para que a mimassem. Todos os dias falavam literalmente em torná-la uma escrava e riam como animais. Light podia ouvir tudo de forma clara. Os desgraçados nem tentavam esconder o desprezo. Isso fez Van se perguntar se, independentemente da escala, as pessoas seriam horríveis em qualquer lugar. Para piorar,
o professor nem se importava. Enquanto Van tentava decifrar a postura do professor, Light se levantou de seu assento para pedir ajuda. A loira dedurou que havia alunos barulhentos interrompendo a aula e dificultando a concentração dos demais. O professor recebeu a reclamação e a compartilhou com toda a turma de forma despreocupada. Não repreendeu em nada os desordeiros. Parecia que nem mesmo alguns professores podiam ser confiáveis quando a discriminação era tão evidente. De repente, os valentões começaram a xingar Light por se levantar e dedurar como um idiota qualquer. Não gostavam do quanto o loiro era bonito. Achavam que ele era um exibido. Continuaram insultando Rochelle e Light sem baixar o tom, para que todos pudessem ouvir suas provocações horríveis. A agressão verbal fez a doce jovem chorar e deixou Light furioso. O cavaleiro valente não conseguiu mais aguentar. Sem conseguir conter a raiva, a caneta que segurava quebrou-se ao meio. Ele estava pronto para agir naquele instante, se Van não tivesse forçado-o a voltar para o assento e se acalmar. Era praticamente como se Van estivesse dizendo para ele se conter, mesmo depois de ouvir todas aquelas coisas horríveis ditas por aqueles idiotas. Mas lutar com eles naquele momento seria inútil. Causar confusão dentro da sala, no meio da aula, só pioraria as coisas para todos. Felizmente, Van já tinha preparado algo para lidar com a discriminação. Há mais de uma maneira de resolver um problema. Uma delas passava pelo tubo sindical da intranet. Ele havia gravado todas as coisas horríveis ditas pelos valentões nos fundos da sala. Eles podiam continuar rindo feito idiotas, mas só ficariam ainda mais odiados na transmissão ao vivo. Todas aquelas falas imundas durante a aula estariam disponíveis para todos verem. E, se você se pergunta como Van conseguiu colocar uma câmera num ângulo perfeito, a resposta simples era: Eva, a fiel besta fantasmagórica. Ela carregava uma pequena câmera e filmou toda a cena. As pessoas na internet correram para a transmissão ao vivo para criticar os valentões por soltarem tantos insultos vis. Van deu à transmissão o título História Sindical, agitando ainda mais a opinião pública. Ele não deixaria aqueles canalhas escaparem facilmente depois de fazer Rochelle chorar. Por fim, os 3 idiotas descobriram sobre a live e tentaram de todas as formas achar a câmera. Quando finalmente viram Eva, a besta fugiu rapidamente. Os valentões começaram a gritar com os alunos da admissão especial, acusando-os de armar uma armadilha. A confusão fez o professor agir. Ele considerou o comportamento dos arruaceiros na aula inaceitável, anotou seus nomes e ordenou que saíssem. Quando eles se recusaram, o professor os expulsou à força com magia. Os 3 receberam um F para o ano inteiro. Pelo menos, dessa vez, o professor foi razoável, mas, se você perguntasse a Van, ele diria que uma nota F ainda era um castigo leve demais. Light concordou. Porém, para Rochelle, o castigo foi suficiente, e agora ela se sentia melhor graças ao apoio do colega de classe. Van tentou agir como se não fosse grande coisa. Ele sabia bem que não era tão forte quanto os outros 3, então precisava pensar em formas criativas de resolver problemas, e, dessa vez, funcionou. Rochelle, Light e Wico olharam para Van com gratidão. Todos se sentiam mais tranquilos sabendo que um cara tão confiável era o presidente da turma. No dia seguinte, o grupo foi emboscado pelos mesmos 3 idiotas, que pareciam não ter aprendido a lição. Desta vez, focaram em Light. Enquanto Rochelle se escondia atrás de Van, o cavaleiro valente atendeu ao chamado e ficou frente a frente com o Risler e seus comparsas. Com a postura impecável de sempre, Light ainda foi chamado de lixo por eles. Graças à transmissão ao vivo, o semestre deles já tinha sido arruinado antes mesmo de começar. Os veteranos também os haviam marcado, e seus colegas evitavam qualquer contato. Ao lado, um professor observava a discussão, que envolvia armas sacadas, com um leve sorriso no rosto. A maioria dos alunos e alguns professores viam as criaturas das dimensões inferiores como subhumanas, quase como gado. O Risler continuou ameaçando Light, com a espada a poucos centímetros do rosto do loiro. Queriam que ele repetisse o que havia dito antes, e Light atendeu. Reiterou que, se queriam ouvir, deveriam pedir educadamente. Ser chamados de bárbaros por alguém que nem consideravam humano irritou os valentões profundamente. O Risler tinha tolerância zero com desrespeito, especialmente vindo de uma humilde criatura das dimensões inferiores. Mas Light continuou chamando-os de bárbaros enquanto desembainhava sua própria arma. A espada que o Risler segurava foi reduzida ao punho com um único corte. Os colegas da admissão especial ficaram surpresos ao ver Light agir de forma tão diferente.
Van foi bombardeado por notificações do sistema. Ao presenciar um único golpe casual da espada de Light, ele conseguiu compreender um novo conceito que fluía. Light liberou livremente sua espada radiante. Eram múltiplos conceitos refinados a um grau assustador. Tudo o que Light queria era que os valentões agissem com mais educação, mas tudo o que fizeram foi continuar proclamando as virtudes da noite. Assim que a luz aproximou sua ardente espada sagrada do pescoço do Risler, o pobre infeliz caiu de joelhos, perdendo o controle do corpo. A atitude alegre de Light havia desaparecido. Tudo o que restava era um frio e dominante mestre da espada. Ban também percebeu o quão rápido e repentino foi o seu câmbio de personalidade. Talvez a espada tivesse algo a ver com isso. Além disso, Van parecia não compreender todos os conceitos deslumbrantes que emanavam da lâmina. Naquele momento, Light parecia um rei batizando seu cavaleiro. Só queria uma saudação apropriada para então se retirar. Por mais que o Risler quisesse fugir, suas pernas já estavam fracas como gelatina devido à pressão. Os valentões não eram bons em perceber o clima, então continuaram chamando Light de __, mesmo com a lâmina apoiada no pescoço do Risler. Dako observava de longe, aparentemente preocupada. Light se dirigiu ao professor, que estava à margem, com uma pergunta: que tipo de avaliação era aquela, onde um grupo atacava colegas com espadas reais durante a aula? O professor sombrio pigarreou, desviou da pergunta e respondeu que a academia incentivava abertamente os sparrings práticos, tentando distorcer a situação como se Light tivesse aceitado o combate. O professor reconheceu que Light não havia concordado, mas alegou que ele havia sacado um artefato pessoal. Light admitiu seu erro, mas insistiu que só agiu em legítima defesa, respondendo a um ataque não provocado. Ele perguntou ao professor se ficaria parado aceitando o ataque caso trocassem de posição. Questionou Yoda, o sombrio, sobre como deveria lidar com insultos e calúnias, mas nem Yoda conseguiu dar uma resposta razoável. Ainda assim, o professor tomou partido dos agressores, dizendo que não viu nenhuma provocação. A mentira descarada de alguém que deveria proteger seus alunos levou o temperamento de Light ao limite, sua fúria se manifestando no brilho cortante e na energia da espada, quase queimando o Risler ali mesmo. Light quis saber se o professor realmente queria seguir por aquele caminho. Felizmente, antes que a situação piorasse, Dako interveio e deu um leve toque em sua testa, tirando-o de seu estado cada vez mais agressivo. Quando Light voltou a abrir os olhos, o homem gentil e alegre parecia ter retornado. Ele reclamou com Dako por tê-lo humilhado diante de todos e a repreendeu por agir de forma arrogante enquanto empunhava sua espada. Pouco depois, Light finalmente guardou o artefato misterioso. Junto com ele, a energia inquietante que o cercava desapareceu. O professor sombrio se afastou resmungando seu ódio pelas arrogantes criaturas de dimensões inferiores. Ban perguntou a Rusho se ela também achava que haviam chegado perigosamente perto de um incidente grave. Enquanto isso, Dako continuava criticando Light, dizendo não gostar da forma como ele agia com um objeto divino nas mãos, revelando uma verdadeira natureza oculta. Na hora do almoço, Van brincava com a comida, pensando em algumas ideias. Ele comentou que, se continuassem daquele jeito, provavelmente não seriam tratados de forma humana na academia. Ban tentava se manter longe de elementos problemáticos como professores racistas ou sparrings improvisados. Light se sentia realmente mal por seu comportamento anterior e estava disposto a aprender a reagir melhor às provocações. Já Ban preferia simplesmente ignorar provocadores e focar em enfrentar diretamente professores. Dako, ocupada aproveitando sua geleia, nem prestava atenção ao assunto. Van continuava observando Light de perto, temendo que ele enlouquecesse. O cavaleiro sensato de sempre não teria agido de forma tão imprudente diante de colegas e de um professor. Era como se, ao empunhar aquela espada, um interruptor tivesse sido ligado. Ban perguntou diretamente se Light podia controlar o poder dominante que havia mostrado. O cavaleiro garantiu que sim, dizendo que não teria passado no exame de ingresso se não fosse capaz. Alegou ter se deixado levar pela raiva diante das mentiras do professor e admitiu odiar mentirosos. Ainda assim, parecia que Light escondia um grande segredo. Por ora, Van optou por acreditar que ele conseguia controlar aquele poder insano, e Light prometeu não causar mais problemas. Dako, após terminar a sobremesa, comentou que gostou de ver Light sendo controlado por seu objeto divino por um momento. O restante da classe de admissão especial permaneceu em silêncio.
Ela então se voltou para Van e disse começar a entender a importância do conselho dado pela professora Yumina dias atrás. Ter cuidado com a inveja e a malícia dos alunos comuns. Se o grupo continuasse assim, a vida escolar ficaria cada vez mais turbulenta. Se o representante de classe estivesse pensando em um plano para o futuro, ela gostaria de ouvi-lo, pois seu respeito por Van havia crescido muito. Van passou a refletir sobre o que havia notado nesses dias na academia. Percebeu que a mentalidade de superioridade geralmente vinha do nascimento ou força inata do aluno, do desprezo direcionado às dimensões inferiores e de um sistema antigo que não levava certas questões a sério. Contudo, como forasteiro, sabia que não poderia mudar nada disso diretamente, já que eram coisas vistas como senso comum. Então, perguntou aos outros se sabiam o que era necessário para criar uma conexão emocional ou conquistar o favor de um grande grupo. Todos ficaram curiosos e deram respostas como comunicação ou poder, mas Van disse que estavam errados. Deu uma pista com as mãos e revelou que o mais importante eram seus olhares. Daco continuou sem entender, até que Van explicou seu plano: compartilhar o dia a dia deles criando um canal, algo comum em seu planeta natal, a Terra. A ideia era mostrar ao público uma boa imagem do grupo, criando familiaridade, admiração e respeito. Ao chegarem no campo de treinamento, começaram a preparar iluminação e outros elementos para gravar o vídeo. Van ajudou Ruxo a carregar equipamentos e explicou que precisariam manter essa boa imagem para, no futuro, serem respeitados. Light não entendeu porque estavam fazendo um sparring entre si se o objetivo era apenas criar admiração, mas Daco respondeu que não estavam encenando nada, era um combate real. Ela trocou alguns golpes com o loiro, que discordou de se tornar sério de repente e achou que Ban estava pensando demais. Tentou socar Daco, mas ela desviou facilmente. Agarrou-o pelo pescoço, levantou e o jogou no chão. Daco acreditava que, depois disso, ele se levaria a sério. Ruxo ficou surpresa com a habilidade dela. Enquanto Van gravava tudo, o loiro tentava se levantar, mas Daco perguntou se ele já havia terminado e começou a provocá-lo, mencionando o incidente da espada e dizendo acreditar que ele havia sido manipulado por ela por ser fraco. Ela o desafiou a usar seu artefato, mas duvidou que ele fosse capaz de encurtar a distância entre eles. Irritado, ele rangeu os dentes, decidido a provar o contrário. Todos incentivavam o loiro, e Ruxo ainda se perguntava como os parrings e gravações ajudariam na vida escolar. Ban garantiu que o plano funcionaria, embora levasse tempo e esforço. Quando mostrassem ao público quão fortes e habilidosos eram, menos gente se meteria com eles. Light tentou golpear Daco, mas ela desviou de todos os ataques sem esforço, e Ruxo finalmente começou a entender o plano ao assistir ao combate. Light lança um poderoso soco em Daco, mas ela desvia facilmente do ataque. O campo de treinamento é danificado pela força do golpe. Ban pede para Ruxel parar de se preocupar demais com os resultados e diz que ela é bonita demais para se estressar com cada coisinha. Ela fica surpresa ao receber um elogio de Van. Na opinião dele, Ruxel tem um rosto lindo e ficaria ainda mais deslumbrante com um sorriso. B acha um desperdício ela ficar sempre de cara fechada, já que seu rosto é bonito o suficiente para conquistar qualquer um. Nosso garoto garante isso a ela e sugere que aproveitem o momento por agora, deixando as preocupações para depois. Ruxel finalmente sorri e acha estranho perceber que sempre que Van diz algo, acaba acontecendo. Daco tenta parar o loiro, mas no fim desiste e tenta fugir, pedindo ajuda a Ban. Nosso garoto decide também aproveitar o momento. Na cafeteria, Ruxel tem dificuldade para terminar a comida e começa a resmungar por causa disso. Van aproveita para filmá-la e garante que ela logo vai se acostumar. Rukal se irrita e pergunta por que ele está filmando. Seguindo a sugestão de Ban, o grupo continua postando vídeos do dia a dia no canal conhecido como Rebelião, e logo ganham muita fama, recebendo uma resposta surpreendente. A classe continua criando conteúdo interessante e recebendo ótimos comentários dos espectadores. O planejamento para o próximo passo já está em andamento. Os fãs ficam animados com o anúncio no Ibestream e descobrem que haverá uma transmissão. No dia seguinte, o público é lembrado de que, em um dia, eles subirão a Torre de Babel. Ao ver o engajamento e o número de seguidores crescer tão rápido, o protagonista e seu grupo ficam sem palavras. Van mal consegue acreditar. Hel se pergunta, nervosa, por que tanta gente está assistindo. Ele comenta que já atingiram a meta de 1000 inscritos em apenas um dia. Light fica envergonhado ao descobrir que o vídeo mais viral do canal é o dele apanhando.
A professora Yumina nota o grupo e elogia seus feitos. Ela diz que a Academia da União é uma dimensão superior cheia de maravilhas, e que ninguém nunca havia pensado em criar conteúdo de mídia dessa forma. Começa a rir enquanto elogia o canal e o conteúdo que produziram. A professora expressa que tudo superou suas expectativas e se surpreende ao ver como esse método cria tanto entretenimento e conexão. Van lembra do seu primeiro vídeo viral, que irrita Light. A professora decide prosseguir, e quando finalmente chega o primeiro dia para entrar na Torre de Babel, todos os membros da classe 11 se preparam para a batalha e se equipam. O professor pergunta se estão todos prontos para lutar. O protagonista percebe que é o único usando o uniforme escolar normal, enquanto todos os outros estão com roupas preparadas para combate. Light entende que terão de lutar sem parar e vencer muitas batalhas dentro da torre. Baku acha que todos escolheram roupas confortáveis para facilitar os movimentos. Ruchel concorda e diz que o traje que usa a faz se sentir mais confiante, sendo perfeito para lutar. O professor pergunta a Van se ele não se importa de ir com o uniforme escolar. Nosso garoto, vindo de um mundo pacífico, nunca viu roupas específicas para batalhas. Ele quer viver à sua maneira, sabendo que entrará num lugar onde terá que lutar pela vida, decide continuar com o uniforme da academia, garantindo a todos que isso é suficiente para ele. Quando o professor confirma que estão prontos, decide que todos devem avançar e teletransporta a classe para a Torre de Babel. Com um imenso feixe de luz, todo o grupo chega ao destino. Ao vê-los, alguns estudantes os reconhecem como a rebelião e ficam surpresos de encontrar o grupo de Van ali. Ruku se sente confusa e ansiosa ao ver a mudança de ambiente. A professora então diz que chegaram à entrada da Torre de Babel. Ela explica que a torre está aberta há bastante tempo, mas que as classes entram de acordo com o nível. Van se surpreende ao saber que eles são o primeiro grupo a entrar. O professor diz que isso se deve à sua grande visibilidade. Light nota que os valentões de antes estão agindo de forma diferente de quando se conheceram. Van comenta que até os agressores se inscreveram no canal. Novo aponta para Erecto. Eles percebem que ainda há muitos estudantes olhando para o grupo com intenções hostis. Daco ajuda Van a lembrar de seu duelo contra Erecto. Ele sabe que subirão à torre hoje e que o combate será na terça-feira. Avançando com o grupo, lembra que só restam 4 dias antes do confronto com Erecto. O protagonista está determinado a alcançar um nível tão alto que seu adversário jamais consiga alcançá-lo. Antes de entrar, a professora Yumina sugere que terminem a exploração o mais rápido possível e voltem antes do fim de semana, mas admite que não pode decidir isso por eles. Ela pergunta se planejam concluir a exploração em um dia específico. Van sabe que todos no grupo pensam o mesmo que ele e pergunta se pode falar. Com a permissão de todos, ele afirma que levarão 2 noites e 3 dias para concluir a exploração. Garante ao professor que voltarão a tempo e, com isso, decidem entrar na torre. A professora Yumina aconselha cuidado, e enquanto o grupo entra, Van pede aos ancestrais que o protejam. Antes, durante a reunião, o professor perguntou se Van pretendia filmar dentro da torre. Ele confirmou e compartilhou seu plano de registrar o que acontecesse lá dentro. Mostrou um pequeno artefato, dizendo que cuidaria de toda a filmagem. O pequeno robocâmera é um artefato autônomo criado pelo protagonista seguindo os passos de Ide e Lilith. O professor explica que a estrutura da torre muda constantemente, então não faria sentido gravar o interior. Van fica desapontado, enquanto Ruchel acha o artefato adorável e começa a brincar com ele. Light lê o manual da torre e descobre que sua estrutura interna muda constantemente, mas não entende bem o que isso significa. O professor dá mais detalhes, dizendo que cada andar da torre é chamado de sala e que, ao derrotarem os monstros ou superarem outros desafios dentro dela, a própria torre transportará o grupo para a próxima sala. Na Academia da União, essa mudança estrutural única é chamada de turno, e é possível saber o progresso contando quantos turnos já aconteceram. Van se surpreende ao saber que, uma vez superados os desafios de uma sala, não é possível voltar a ela. Light pergunta se os desafios e monstros também mudam junto com a sala, e a professora Yumina confirma, explicando que os monstros das salas mais profundas costumam ser diferentes e mais fortes, e que o mesmo vale para as armadilhas. Enquanto toma chá, Daco faz uma pergunta: o que acontece se alguém morrer enquanto sobe a torre? Isso surpreende a todos. Van percebe que quase esqueceu de fazer essa pergunta crucial. O professor admite que a pergunta de Daco foi importante e garante que os desafiantes não morrem de fato, mesmo que falhem. Ao saber disso, o grupo fica aliviado,
E o professor continua, dizendo que qualquer um que morra na batalha é transferido para o ponto inicial da torre. Van fica desapontado e deduz que qualquer um que morrer lá dentro ele terá que voltar a começar desde o início. A professora menciona o pingente que todos carregam e explica aos alunos que ele é capaz de registrar os turnos, o que significa que, uma vez que retornem à Torre de Babel, poderão recomeçar facilmente a partir do cômodo onde morreram. Ela reforça que levar o pingente é essencial para subir a torre e aconselha que nunca o esqueçam. Van acha um pouco estranho, pois a situação lhe lembra um jogo com função de salvamento intermediário. A loira acha perfeito, já que assim poderão desafiar a torre várias vezes após serem revividos. Du pede para todos pararem um momento e destaca que o professor revelou que os desafiantes não morrem na maioria das áreas da torre, mas isso significa que ainda existem situações excepcionais em que eles podem sim perder a vida. Todos percebem que, de fato, há a possibilidade de morrerem dentro da torre. O professor confirma que Du está certa e elogia Daco por sempre acertar em suas observações, confirmando que ainda existem zonas na torre onde um desafiante pode perder a vida. Nesse momento, dentro da Torre de Babel, a Turma 11 enfrenta monstros conhecidos como foices de garras. Essas criaturas têm a capacidade de devorar e dissolver todo o equipamento de um oponente, deixando-o completamente desarmado. Light atravessa a maioria dos monstros usando sua espada-artefato, enquanto Daco utiliza algum tipo de habilidade mágica para disparar raios vermelhos, matando-os. Nosso protagonista encontra uma tocha flamejante e tenta usar seus poderes para extrair o fogo dela. Insiste várias vezes, mas não funciona. Ele se pergunta por que não consegue absorver o fogo, mesmo tendo o conceito claro em mente. Lembra que usar seus poderes era fácil em outras dimensões e questiona por que está tendo tanta dificuldade dentro da torre. Doku se aproxima e ele se desculpa por ter se distraído. Lembra que havia pedido um tempo para tentar descobrir algo e pergunta se teve sucesso. Van explica que tentou ver se era possível extrair as chamas de dentro da torre, mas acabou sem conseguir nada. Enquanto conversam, Light continua matando os monstros. Ela considera isso uma pena e se mostra decepcionada pelo protagonista não estar conseguindo usar o ambiente da torre a seu favor. Envergonhado, ele pede que ela não faça previsões tão negativas sobre suas habilidades inúteis. De repente, um dos monstros ataca Daco pelas costas, mas Van saca seu artefato e consegue repelir a ameaça com facilidade. Ela se surpreende ao ver, pela primeira vez, o artefato ir em ação, um dispositivo que funciona sozinho, e pergunta se a corrente é outra forma de ataque. Ele confirma e ordena que sua mascote, Ed, lute contra os inimigos. A corrente da serpente derrota várias foices de garras de uma só vez. Doku elogia sua eficiência, e Van comenta que também possui outras mascotes poderosas, mas que são muito mais barulhentas que I. Ela entende que ele está sendo cuidadoso, mas, na opinião dela, Van não poderia ser tão barulhento quanto os outros dois. Rushel grita e avança contra os monstros sem usar armas, atacando com suas próprias garras. Ela investe com todas as forças e desfere um soco poderoso. Ao vê-la lutar, Daco comenta que isso vai contra os princípios básicos de combate, que geralmente envolvem evitar a atenção do inimigo e se manter oculto. Ela se surpreende com o caos que Rushel causa durante a luta. Van percebe, pelas observações dela, que a garota luta seguindo seu próprio estilo, baseado puramente em instintos. Light e Rochelle continuam gritando, e Daco se irrita, questionando se é realmente necessário fazer tanto barulho a cada golpe. A loira derrota mais alguns monstros e percebe que a primeira sala contém apenas essas criaturas. Ela acredita que são suficientemente capazes de lidar com esse tipo de inimigo. De repente, Daco percebe que algo está vindo na direção deles e rapidamente aconselha todos a ficarem em guarda. Ele sente que algum tipo de energia está se acumulando e supõe que está prestes a aparecer um inimigo mais forte. Em pouco tempo, todos percebem que pode ser um monstro final de elite da sala. Light avisa Ban, mas o protagonista garante que já está ciente. Ele usa os olhos de leitura infinita para analisar o desafio que enfrentarão. Ele e Rushel tentam se preparar para o que está por vir e olham para o obelisco à frente. Rushel não perde tempo e avança contra o obelisco para destruí-lo. Com um único ataque poderoso, ela quebra o círculo mágico em pedaços, deixando todos chocados. Light a elogia por não permitir que o monstro de elite sequer se materializasse, encerrando a batalha com um só golpe. Ele percebe que recebeu um núcleo de melhoria e se pergunta se esse tipo de item é fácil de encontrar. Rushel pega o núcleo. De repente,
O protagonista nota a cor do cabelo dela mudando para preto. Van se preocupa e aponta isso para que Rochelle perceba. Ele descobre que ela está usando uma técnica chamada forno do coração, que permite ao usuário queimar emoções como combustível para obter imenso poder. Essa técnica é parecida com o estado berserker, e Van supõe que ela perde o controle total quando o cabelo muda completamente de cor. Ao se lembrar do que viu antes, ele belisca o braço dela e pergunta inocentemente se estava assustadora enquanto lutava. Van sorri de forma gentil e garante que ela é muito confiável e nada assustadora. Rochelle ainda demonstra dúvida, o que irrita Daako, que manda ela parar de pensar demais e garante que, se ela perder o controle, irá matá-la antes que possa causar danos. Rochelle fica ainda mais apreensiva, mas Van explica que eles não podem se matar, pois se isso acontecer terão que reiniciar a exploração do zero. Doko conclui que apenas 3 deles vão subir na torre caso Rochelle não se comporte. Ela diz sinceramente que prefere subir junto com Van. Light começa a reclamar de ser deixado de lado, e Van se pergunta por que a situação ficou tão dramática. Ele nota a expressão triste de Rochelle e rapidamente promete que encontrará uma solução caso isso aconteça, lembrando-a que, como presidente da classe, é sua função resolver esses problemas. Rochelle sorri aliviada e agradece, tentando ser modesta. Vendo a interação, Dako fica com ciúmes e se decepciona ao concluir que Van é só um garoto comum que se deixa encantar facilmente pela aparência. Ele diz que é um mal-entendido e que seu comportamento é totalmente normal. Light se surpreende com o quão relaxados todos estão, mesmo dentro da torre. Quando a rodada termina, o grupo chega à segunda sala, onde, além do musgo e ervas daninhas espalhados, Light não percebe grandes diferenças em relação à sala anterior. Ao observar o corpo do monstro de elite que Van conseguiu de Rochelle, ele se surpreende ao descobrir que o tempo gasto na masmorra foi um desperdício, já que Van obteve vários conceitos de apenas uma sala, mais do que ganharia limpando a caverna dos goblins 10 vezes. Ele recebe os atributos de fusão e ácido, que permitem dissolver materiais. Supõe que esses atributos vieram das garras de foice que derrotou. Van decide imbuir sua arma com fusão e deixa sua cobra de estimação absorver o ácido. Doko observa atentamente e percebe que a serpente se tornou muito forte. Van se assusta e pede educadamente para ela não se aproximar daquela forma. Ela se desculpa e aconselha-o a treinar seus sentidos, ou continuará se assustando facilmente. Light pergunta ao grupo se estão prontos para mais inimigos. Monstros surgem na segunda sala e, sem hesitar, Doko dispara um raio de energia contra eles. Light pede mais seriedade, mas ela se mostra confiante, dizendo que a sala não é muito diferente da anterior e que não vale ficar tão tenso. Afinal, até um leão descuidado não morre por uma picada de formiga. Light a adverte para não baixar a guarda. Doko propõe que Van enfrente sozinho todos os inimigos da sala 2. O protagonista se espanta, e Light e Rochelle discordam, dizendo que é perigoso. Mesmo assim, Doko insiste, dizendo que Van precisa aumentar sua força e desenvolver novas habilidades, pois tem uma luta na próxima semana. Ela sorri, e Van percebe que ela está agindo de forma estranha. Ele aceita o desafio e afirma que quer fechar a diferença de poder entre ele e os outros. Rochelle confia nele, e Light concorda, mas avisa que intervirá se a situação sair do controle. Van agradece e pede a Doko que o ajude caso ele se esforce demais, e ela promete não deixá-lo morrer. O protagonista chama Eva e a transforma em um rifle, começando a disparar contra os monstros, cujos gritos ecoam pelo ambiente. Light e Rochelle ficam surpresos. O loiro pergunta se é uma arma comum no mundo de Van e percebe seu potencial para derrotar monstros rapidamente. Dako, no início, pensa que é um lança-chamas, mas logo entende que dispara balas de metal. Ela imagina como seria útil até no mundo das artes marciais, mas nota que o ataque é linear. Em espaços fechados, existem riscos, especialmente se um inimigo o atingir por um ponto cego. Um monstro se aproxima por trás, e o grupo o alerta. Van reage rápido, atravessando o inimigo com a espada. Todos se aliviam, e Light fica surpreso ao ver que ele sabe lutar com espada. Dako sorri, lembrando-se do treinamento que deu a ele. Van continua abatendo inimigos com tiros e cortes precisos, até que todos os espíritos demoníacos são derrotados. Ele captura o último com Eva, mas decide que o grupo deve descansar antes de finalizá-lo. Doko percebe que Van já está usando habilidades de veneno e se surpreende com seu rápido crescimento, apesar de ter um passado comum. Light o elogia por sua criatividade, e Rochelle concorda. Doko também o elogia,
mas aponta que ele se concentra demais no golpe rápido de espada, dizendo que ainda é melhor que um idiota que balança a espada sem rumo. Light se ofende, achando que ela falava dele, e eles discutem. Van, vendo a briga, pega um copo e começa a beber, estranhando a energia deles mesmo no descanso. O cheiro atrai a atenção do grupo, e Doku pergunta o que ele está bebendo. Rushel fica com água na boca. Van se desculpa por não compartilhar e diz que trouxe pouco, e que a bebida é mais útil quando se está fatigado. Ao saber disso, Daku exige lutar pela sala 3 sozinha. Van acha a mudança de atitude dela estranha. Ela reclama que é injusto ele ficar com tudo. Light lembra que a bebida é do grupo e pede moderação. Após descansarem, Van pede para Eva matar o último monstro para que avancem para a próxima sala. Quando o espírito morre, a rodada termina e eles começam a ser teleportados para a sala seguinte. Van fecha os olhos para ver suas próprias estatísticas. Ele admite que seu progresso é impressionante e acredita que, nesse ritmo, já alcançou o nível médio da academia. Não faz muito tempo desde que começou a brandir sua espada, mas conseguiu melhorar tanto sua habilidade com ela quanto as técnicas de perfuração que acabou de começar a aprender. Pensa que deveria focar mais em aprimorar a habilidade com a espada, já que é muito eficiente, algo que percebeu em sua luta contra Erecto. Ele entende que seu sucesso depende de quão rápido for capaz de desenvolver suas habilidades marciais. Lembra-se da diferença esmagadora entre ele e o corpo de Erecto, admitindo que é impossível alcançar aquele nível, não importa o que faça. Mas, após o treinamento em artes marciais com Daku, agora sabe que adquirir habilidades é importante, mas dominá-las é ainda mais crucial. Reconhece que Daku é incrível nas artes marciais e até deseja aprender mais com ela, mas decide se conter, questionando por que esses pensamentos surgem. Ele entende que, não importa quanta força ela tenha, ainda assim não seria correto usar a amizade para conseguir favores. Light continua chamando por Van, mas ele está perdido em pensamentos, tentando encontrar uma solução. O loiro grita para que ele acorde e pergunta por que está apagando agora. O protagonista recupera a consciência, de repente, percebe que está caindo. Fica ansioso e confuso ao se perguntar por que está despencando do céu. Rushel entra em pânico ao notar que não acha um sólido abaixo deles e vê o solo desaparecer completamente. No início, Van fica nervoso ao notar várias lanças afiadas no chão. Rapidamente chama Eva e usa as correntes para impedir que Rushel seja perfurada pelas lanças. Consegue salvá-la por pouco e respira aliviado. Ela agradece a Van e começa a refletir sobre o que acabou de acontecer. A situação confunde a garota, que se pergunta por que a terceira sala é tão grande comparada ao que viram antes. Ela percebe que há uma armadilha no ponto de queda e se pergunta se entraram em uma sala repleta de armadilhas ocultas. Doku aconselha Van a se mover rapidamente. Ao vê-la de pé no teto, de cabeça para baixo, ele se pergunta como ela chegou lá. A garota o avisa para se mover, caso contrário perderá a vida. No começo, ele não entende o aviso, mas logo percebe várias lanças vindo em sua direção. Começa a se sentir desesperado, sem ver forma de se defender enquanto ainda tentava evitar que Rushel caísse. Finalmente, pensa em uma solução e chama Ed e Lilith. Van lança Rushel em direção ao teto com a ajuda das correntes de sua mascote Snake. Antes que as lanças o atinjam, consegue escapar montando Lilith, pegando Rushel antes que ela volte a cair. Ele pergunta se ela está bem e se desculpa pela forma brusca com que a tratou, dizendo que não tinha outra escolha. Diante do perigo, Rushel afirma que está bem e aconselha-o a segurar-se firme nela, guiando a Overbeak pela enorme sala cheia de armadilhas. Van detecta mais armadilhas de arpão e começa a se sentir frustrado. Enquanto isso, Light se defende de vários ataques de machados e abre suas asas douradas para escapar da área com armadilhas. Enquanto voa, se pergunta por que estão enfrentando tamanho desafio. Lembra-se de que o professor havia dito que até a sala 20 não apareceriam salas cheias de armadilhas, e agora, ainda na terceira, a dificuldade aumentou muito. Ele avista Van montado em sua Overbeak e se pergunta o que ele tirou dessa vez. Enquanto cavalga Lilith, Van se frustra ao não entender por que as armadilhas continuam a persegui-los. Ele tenta imaginar a estrutura da sala, mas permanece confuso. Rushel se diverte cavalgando atrás dele, lembrando do conselho de segurar firme, o abraça por trás. Ele fica envergonhado e se pergunta por que ela age assim. De repente, algumas flechas atingem Lilith, forçando Van a aumentar a velocidade para escapar das lanças que os perseguem. Ele percebe o perigo e finalmente consegue desviar de todos os ataques.
Light encontra Van e pergunta por que pararam de repente. Ao ver Light flutuando com suas asas, Van se espanta e pergunta sobre elas. O loiro ignora a pergunta e demonstra curiosidade pelo artefato que Van está montando, perguntando sobre ele. Van revela que se chama Overbeak, supondo que Light a esteja vendo pela primeira vez. Em seguida, pergunta sobre Daco, e o loiro percebe que havia se esquecido dela. Diz que faz tempo que não a vê e supõe que ela tenha caído em alguma armadilha, mas Van acredita que não, confiando que Daco é capaz de evitar qualquer armadilha e deve estar em algum ponto da sala, observando tudo. Daco, de fato, esquiva de todos os ataques com facilidade. Van confia nela e supõe que esteja apenas monitorando a situação. Light pergunta o que devem fazer a seguir e se Van sabe como parar as armadilhas. Van responde que não sabe como funcionam nem quanto tempo duram, mas lembra que, segundo o manual, só precisam resistir por um certo tempo para completar o desafio. Ele decide analisar o padrão das armadilhas e manda Light correr para o outro lado. O loiro obedece e avança rapidamente, fazendo com que várias lanças sejam disparadas contra ele. Van percebe o padrão e se pergunta se as armadilhas priorizam apenas o movimento. Lembra que ficou preso nelas antes por se mover de forma imprudente. Rushel comenta sobre as flechas que atingiram Lilith. Van se irrita pelo fato de flechas simples ferirem seu artefato e avisa a todos que movimentos desnecessários ativam as armadilhas. Ele percebe que não poderão superar o desafio se continuarem parando e começa a se perguntar o que fazer. De repente, a flecha que segura na mão começa a brilhar, surpreendendo-o. Ele não entende o que está acontecendo e se pergunta se acabou de absorver um conceito, mesmo sem ter se concentrado nisso. Do nada, seus poderes passam a funcionar normalmente, apesar de não ter conseguido ler nada na primeira sala. Van acha que há um motivo por trás disso e quase chega a uma conclusão, mas decide assumir que pode ser coincidência. Resolve testar, pega uma adaga, e sua mão volta a brilhar, deixando-o ainda mais confuso. Ele então aprende o conceito de decapitação. Embora esperasse algo relacionado à espada, se pergunta por que adquiriu esse atributo e lembra que já passou por algo parecido antes. Rushel aponta para o loiro, e Van o chama de idiota. Nesse momento, Light é atingido por uma onda de água, tentando se levantar e apoiando-se na espada, arrependendo-se de ter baixado a guarda e sem esperar nada além de armas dentro de a água que saía da armadilha era completamente aleatória, e ele começa a sentir seus sentidos entorpecendo, enquanto sua visão lentamente fica turva. O rapaz percebe que havia algo misturado na água e, a esse ritmo, duvida que consiga escapar das próximas armadilhas. Mais lanças são disparadas, mas nosso protagonista, decidido, segue em seu Overbeak em direção a Light para salvá-lo. Rushel o vê partindo e se lembra de que Van havia lhe pedido para ficar, já que não queria que ela se envolvesse em algo perigoso. Mesmo assim, ela planeja fazer algo arriscado e pede que espere alguns minutos até que volte. Rushel torce para que Van consiga se manter firme enquanto ela tenta alcançar seu amigo. A mão de Van volta a brilhar depois de entrar em contato com a água que havia saído da armadilha. Ele recebe os atributos ácido e onda e percebe que, mesmo tocando a água, o conceito adquirido não foi água. Finalmente entende por que, antes, o conceito observado havia sido decapitação e não espada. Enquanto isso, Daco, ao se mover pela sala, finalmente encontra Van. Ela percebe que ele corre em direção ao loiro e se pergunta o que ele pretende fazer. Van entende que a condição de uma substância no momento em que aparece define o conceito que pode ser adquirido. Como, anteriormente, os ataques miraram em seu pescoço, o conceito recebido foi decapitação em vez de espada. Blonde tenta resistir às armadilhas para salvar sua própria vida, mas Van finalmente chega até ele e decide assumir o combate. O protagonista se posiciona à frente de Light para protegê-lo, levantando a mão enquanto tenta ler o conceito com confiança. Por trás das lanças disparadas pela armadilha, Van consegue enxergar através de todos os ataques. De repente, seus olhos também começam a brilhar. Um círculo mágico bloqueia todos os projéteis ao seu redor, e Light percebe que Van está indo diretamente em direção à armadilha. Van entende que não precisa observar tudo separadamente e tenta fundir todos os conceitos. Ao decompor sua forma, todo o ambiente ao redor começa a brilhar com uma luz dourada, e, de repente, todas as armadilhas começam a se desintegrar. Aliviado por dominar sua habilidade e salvar seu amigo da morte, Van respira fundo. Rushel observa a luz dourada e se alegra ao ver que sua amiga sobreviveu. Van finalmente pousa, e Light se aproxima rapidamente, perguntando se ele está bem.
Nosso protagonista sabe o quão perto estiveram da morte e fica feliz de ver que o loiro está completamente a salvo. Light pergunta sobre a esfera brilhante, e Van responde que não faz ideia do que seja, apenas que ela surgiu após ele fundir todos os conceitos. Ele sente como se tivesse evoluído e obtido algo especial. Blonde suspeita que ele tenha adquirido novas habilidades e se impressiona ao saber que Van pode interferir nas armadilhas de tal forma. Ele o elogia, mas, de repente, mais armadilhas são ativadas. Daco e Rushel saltam para protegê-los, lidando com todas as lanças com facilidade. Doco adverte Van sobre seu comportamento imprudente, avisando que, caso continue assim, um dia pagará caro pelas consequências. Ambos ficam surpresos ao vê-la. Van agradece sinceramente as duas por terem salvado suas vidas. Doco chama Blonde de tolo por perder a concentração em uma situação tão crítica, irritando Light com seu comentário. Lucy irrita com os constantes insultos. Todos começam a ser teletransportados, e Rushel comenta que finalmente começou a próxima rodada, percebendo que aquela havia sido a última armadilha. Blonde, frustrada, pede para Do se controlar e parar de ser tão dura com alguém que quase morreu. Ela, no entanto, acha que a culpa é dele por ter caído em um ataque tão estúpido. Ban não acha graça e Blonde acredita que ele estava só esperando a oportunidade de bancar o herói e salvar todo mundo. Ela o chama de idiota por esse tipo de suposição. Van acredita que Doco só estava preocupada com o grupo e que esse foi o motivo para ela ter se jogado numa situação tão perigosa para salvar a todos, vendo isso como uma prova de incrível trabalho em equipe, o que o deixa feliz. Du, porém, admite que realmente estava esperando a oportunidade perfeita. Van e Blonde ficam surpresos com a resposta. Ela revela seu plano de deixá-los em dívida e cobrar mais tarde. Van se decepciona ao perceber que o trabalho em equipe não passava de ilusão e que Daco só se importava com a bebida energética. Ao entrar na quarta sala, Van rapidamente analisa o ambiente e nota que o teto é mais baixo que o da sala anterior, concluindo que não serão atacados por cima. Mas percebe um monstro atrás deles e se vira rapidamente para atacá-lo. Van dispara balas contra o monstro, mas se surpreende ao ver que não causa dano algum. Descobrem que é a aranha da torre, um monstro único que aparece aleatoriamente em diferentes andares. Ban não entende como ela sobreviveu aos ataques de sem sofrer ferimentos. Light explica que, não importa o andar, os atributos de uma aranha da torre são completamente aleatórios. Como a arma de Van é inútil contra o monstro, o loiro decide assumir a luta e pede ajuda a Du para enfrentá-la. Ela concorda e percebe a expressão séria de Van, ficando surpresa por já estarem enfrentando monstros desse nível tão cedo. Apesar de estarem apenas no quarto andar, Doco se irrita um pouco e ordena que todos fiquem atrás dela. Ela decide lutar sozinha contra a aranha e pede a Ban que observe bem seus movimentos, já que era exatamente o que ela queria mostrar. Com um poderoso disparo de energia, ela afasta as aranhas com facilidade. Van fica impressionado com a força do ataque e admite que é muito mais poderoso que o de sua própria arma. Ao ver que a maioria das aranhas já estava abatida, Daco decide deixar o resto para Van, auto-intitulando-se a governante mais misericordiosa. Vendo seu comportamento, ele apenas ri sem jeito e pede para Luz e Rushel cuidarem da retaguarda, mantendo a atenção no teto para evitar ataque surpresa. Todos entendem e o protagonista saca sua espada para finalizar as aranhas. Doco acha interessante e admite que ele é atencioso, mas ainda assim não o aceita como governante. Van avança contra as aranhas enquanto pensa em como poderia agradecer a garota por seus favores. O grupo se surpreende ao ver o ataque dele, que acaba sendo inútil, incapaz de penetrar a grossa carapaça das aranhas. Uma delas salta para matá-lo, mas ele permanece decidido, acreditando que sempre há uma solução. Usando a técnica de perfuração que aprendeu com Daco, Van consegue matar uma aranha, deixando o grupo aliviado, embora Carol ainda se preocupe com sua situação. Ele entende que atacar com golpes normais é inútil e que depender apenas da perfuração é arriscado, pois está em desvantagem numérica. Sorri ao perceber que não estava usando o poder que adquiriu na sala anterior. Ele então imbui o conceito em sua espada para aumentar seus atributos e testar a compatibilidade do novo poder. O sistema informa que a espada evoluiu devido à incrível compatibilidade com o portador. Várias aranhas avançam ao mesmo tempo, mas ele se prepara e as ataca. Agora, consegue cortar facilmente a carapaça, abatendo uma delas. O grupo fica surpreso com a melhora repentina e Baco fica sem palavras diante do corte limpo. Ainda insatisfeito, Van tenta novamente, enfrentando mais aranhas.
Luz corre para ajudá-lo e Ruchel também. Dako percebe que ele definitivamente mudou algo na espada e se tornou poderoso o suficiente para cortar as aranhas que antes não podia nem ferir. Ela se choca com o talento instintivo e imenso dele, vendo-o não depender apenas de poder bruto, mas também aprimorar suas habilidades. Para ela, é surpreendente, já que muitos, ao conseguir uma arma poderosa, acabam agindo de forma descuidada. Ela não vê tais falhas em vão e acredita que, embora ainda esteja fraco, um dia ele alcançará a verdadeira maestria sem a ajuda de ninguém. Aceita que não está em posição de interferir nesse caminho incrível, mas acha um desperdício deixá-lo assim. Lembra com orgulho de quando era chamada de maior prodígio das artes marciais após superar as 3 calamidades, mas agora percebe que está diante de alguém cujo talento supera o dela, fazendo seu passado parecer insignificante. Enquanto Van arriscava a vida enfrentando as aranhas para aperfeiçoar sua técnica, Daconha já tramava transformá-lo em propriedade dela. De repente, sente um arrepio intenso nas costas, tão forte que se afasta. Luz estranha e pensa que um monstro de elite estava prestes a aparecer. Van pede que Daako use suas explosões de energia para ajudar, já que ele fez a maior parte do trabalho naquele andar, dizendo que ela não merece o suor Pocari. Ele continua a provocá-la com as latas geladas da bebida. Então, os estudantes recebem um ping, uma espécie de mensagem externa, o que causa alerta imediato. O grupo se reúne para verificar. Era uma carta urgente ordenando que todos deixassem a torre o mais rápido possível, uma ordem direta do diretor da academia. Por algum motivo, os instintos aguçados de Ruchel acham isso suspeito. Du, a princípio, se recusa a acatar, dizendo que ainda não se aqueceu, nem provou a bebida doce do grupo. Mas Ruchel avisa que está vindo e todos percebem que não terão escolha. O grupo faz um breve silêncio para sentir o clima. De repente, múltiplos portais se abrem diante deles, despejando incontáveis aranhas da torre. Agora tudo fazia sentido. Era por isso que os professores queriam retirar os alunos. Eles já tinham ouvido falar de situações como essa nas reuniões com a professora Yumina. A anomalia explicava por que a dificuldade das provas parecia fora de controle. Sua única ligação com o mundo exterior eram as identidades de estudante, mas agora, sem sinal, estavam essencialmente presos naquela sala lotada de aranhas. Era exatamente o tipo de fenômeno que a professora mencionara, em que até alunos poderiam morrer dentro da torre. O exército de aranhas não lhes deu tempo para formar um plano. Vieram de todos os ângulos, inundando o chão, subindo pelas paredes e pelo teto para cobrir todo o espaço. Isso só era possível devido à irregularidade espacial da torre.